Olá, ouvinte, tudo bem? Eu sou a Angélica Hellish. E eu sou o Marcos. Hoje vamos finalmente para o 22º episódio da série clássica Galeria do Terror. Foi um prazer poder fazer essa trajetória aqui com vocês de uma série clássica tão querida e ao mesmo tempo tão desconhecida, né, Marcos? Sim, sim. É, ela é assim, ela não é tão conhecida, não chega nem perto, né, da fama que tem Além da Imaginação ou o Planeta dos Macacos, que agora voltou a ser muito comentado por conta, né, e outros projetos que o Rod Serling estava envolvido. Uhum. Então essa série é muito menos conhecida, mas até porque também tem essa coisa que algumas pessoas acham também, a gente já falou sobre isso, que ele era o showrunner, o idealizador, e não era também. Não Ele era o era. apresentador e escrevia alguns roteiros. A gente falou muito sobre Mas isso, sobre o embate dele com o Jack Laird, né? Esse sim, o showrunner, né? O quanto eles tinham uhum, ideias diferentes, o quanto o Rod Serling não concordava com muitas coisas, mas isso não quis dizer que não tiveram episódios fantásticos, né? isso, ela é um exemplo interessante de série de terror, né, da TV americana, é, no momento em que talvez não fosse nem tão comum mais você ter série, né, de terror, é, com alguns elementos também de fantasia. É uma série bem interessante. Ela tem aquela coisa de, de nem tudo dá certo, né? Mas a gente já pôde comentar com vocês bastante ao longo dos podcasts por que muitos episódios deram muito certo, por que outros não deram nada certo, enfim. Mas eu já vou adiantar que dessa vez nós vamos falar de episódios que deram certo, né? Pelo menos para fechar bem. Sim. E aqui a gente vai fazer uma. A gente vai redesenhar algumas coisas, porque nós falávamos no começo e é assim, você está assistindo Night Gallery por algum motivo no IMDb, Wikipedia, tá com uma apresentação, uma colocação de episódios e nos releases por aí tá de outra maneira. Então a gente pegou, enquanto eles tiraram um episódio de gag justo com a Agnes Moorehead, nós Uhum. vamos encaixar aqui no final dessa temporada, porque são muitas reclamações, eu tava lendo até pela internet, como é que deixam Satisfação Garantida, que é o episódio com o Victor Buono, assim, segmento minúsculo e bem ruim, e tiram da Agnes Moorehead. Então no final nós faremos esse plus aqui na nossa gravação, falando de The Witcher's Feast, né? A Banquete das Bruxas, tá bom? Isso. É só esclarecendo rapidinho, completando o que você falou. Esse episódio que nós vamos falar, ele foi exibido em 1º de março de 72. O Witch's Feast, ele era o último segmento na exibição original do segundo episódio da segunda temporada, que foi exibido em 22 de setembro de 71. Mas nós estamos encaixando ele aqui, porque como você já explicou, em vários releases que você tem depois de Galeria do Terror, foi trocado por outro episódio, por outro segmento. Por sinal, um segmento bem desgramado, bem ruim. Né? Esse aqui Péssimo, até que é divertido. péssimo. Né? Então fica assim. Então o primeiro segmento se chama A Lacraia. Tá? Em alguns lugares está com uma lagarta. Mas eu já assisti a versão dublada também e está com uma lacraia. Inclusive, fica aqui um aviso de gatilho no sentido de que quem tem uma certa ojeriza ou pavor de insetos, assim, vamos colocar assim, entrando no seu corpo. Então, esse segmento tem isso. Então, né, a gente deixa aqui um disclaimer de atenção para quem tem. Porque eu tenho, por exemplo, né, eu fiquei bem apavorada com o segmento. O segundo segmento, então, é o Menininha Perdida, The Little Girl Lost, né? Isso. E é bem interessante e a gente acha curioso, para dizer o mínimo, né? Só nos antecipando só um tiquinho, como a série termina num tom bem fúnebre. Bem fúnebre, mas a gente vai falar, tá? Mas eu acho que é meio que um reflexo dos anos 70 também nos Estados Unidos, tá bom? Então fica Uhum. assim, eu vou falar um pouco sobre o primeiro segmento, o Marcos vai falar sobre o segundo, e eu finalizo falando sobre o segmento da Agnes Moorehead, que é muito pequenininho. Sim, é um segmento de gag, mas eu acho um presente que a gente possa, né, comentar sobre um segmento que tem a Agnes Moorehead, que nós Uhum. somos muito fãs dela. Bom, Isso. Esse aí é fofo. Esse até que é é bonitinho. fofo, considerando o papel que ela tinha em A Feiticeira, né, que ela era a Endora na Feiticeira.
Então vamos lá, eu vou botar aqui as cenas para vocês então, pra gente poder então comentar o segmento, certo? Como eu disse, esse primeiro segmento aqui é a lacraia, né? E caramba, eu tenho pavor de lacraia, gente. Eu tenho pavor de bichos no geral, assim, bichos rastejantes. Eu sou meio medrosa, muito medrosa. Só para dizer aqui, né, o contexto. Bichos rastejantes não são exatamente a coisa mais gostosa que você pode ter, né, andando por partes suas, né? Não é bom, não é legal. Mas, nossa. E o que acontece aqui nesse episódio, gente? Poxa, vamos lá. O roteiro é do Rod Serling, tá? É baseado numa história chamada Boomerang, de Oscar Cook. Direção do Jeannot Suarque. E aqui nós vamos ter uma história que se passa no Bornéu, né? É uma localidade onde é chuva o tempo todo. O episódio já começa justamente com uma linda mulher, né, fazendo tricô sentada numa sala. Num do que a gente vai descobrir, um dos vários dias chuvosos, porque a chuva nunca para nesse episódio. Aí você vai ver que tem ali um expatriado britânico chamado Stephen Macy, que ele assinou um contrato para poder trabalhar, né, com outro compatriota dele, que é justamente o marido dessa mulher linda, que é o John Warwick, interpretado pelo Tom Helmore, né? Ele é um homem bem mais velho, ele vive com essa mulher nova, né? Ele é um cara de, por exemplo, 66 anos, né? A esposa dele, a Rona, ela é 28 anos mais jovem. Ele chega já reclamando, ele falando, nossa, que lugar infernal, nesse lugar a chuva não para nunca, né? Como é que vocês aguentam, né? E eles estão ali tranquilamente, numa tarde tranquila, ouvindo música, né? E atentem para como o episódio começa, que ele começa dando um foco justamente no cone daquela vitrola antiga, né? Da onde o som sai, né? Pra mim isso daí tem uma referência com o episódio, né? Uma certa brincadeira. Eles estão ali bem tranquilos, bem felizes enquanto ele tá reclamando. O marido, né? Ele fala que vai precisar sair, né? Ela até fala assim, olha, leva uma capa de chuva, né? E ele até brinca assim, olha, eu tenho 66 anos, tá? Não precisa se preocupar comigo não, né? Aí você vê que quando o marido sai, esse homem aí, que é o cara que entrou reclamando, ele tá ali, ele senta e fica admirando e olhando aquela linda mulher. E ela está se sentindo observada e, obviamente, se sentindo também incomodada, né? Ele começa a conversar com ela, né? Trocar aquela ideia sobre a questão de ela não se sente entediada, né? Por você estar, por ela estar ali, né, naquela localidade, afinal ela também é uma expatriada como outro. E ele, de certa maneira, ele dá um pouco a entender se ela também não se sente incomodada com essa relação que ela tem com o marido dela, né? Ele fala isso de maneira meio sutil, né, Marcos? Mas ele fala, né? E, inclusive, né, ela repara nisso, né? Ela é uma mulher muito sagaz, né? Ela não apenas tá se sentindo incomodada com essa atenção dele, que é indesejada, né? Uma mulher casada, né? Sim. Como ela não gosta muito do que ele tá sugerindo. E ela manda ele parar, né? Ela fala assim, ó... eu acho melhor você parar o que você tá insinuando, porque eu estou muito feliz, eu estou feliz aqui nessa casa, feliz com meu marido, feliz com tudo, né? E ele, pelo jeito, ele já tá ali há algum tempo, esse cara... E já tá de olho nela, não é de hoje, né? Ele tá ali bem de olho naquela mulher bonita, né? E para ele, né? Talvez ele veja isso como um absurdo, né? Que elas estivessem felizes naquela relação. No caso, ela fala que não está infeliz nada. Ela tá muito feliz, muito contente. Eles têm uma ótima relação. O que é bom que quebra um pouco esse paradigma, né, Marcos, né? Já uma mulher mais jovem com um cara mais velho, ela é uma mulher infeliz, desgraçada. Não, ela tá contente e ela fica absolutamente ofendida por esse homem estar ali querendo dar alguma atenção para ela, né? O que acontece aqui nessa história, que é uma história que olha, ela é inquietante, para dizer o mínimo, né? Quando ele percebe que ela tá ofendida, ele fala pra ela assim, olha só, me desculpe, eu não quero que você sinta raiva de mim, né? Perder a sua amizade é uma coisa que me deixa muito desesperado. Aperte aqui a minha mão e vamos deixar pra lá. Só que na hora que eles estão dando esse aperto de mão,
chega uma pessoa, chega um homem, né? Esse homem é uma espécie sei lá, de faz tudo ali na cidade, andarilho. Uhum. É um cara que está nessa região, inclusive porque ou seria, ele fala, né? Ou seria isso ou eu iria pra cadeia, né? Então me mandaram pra cá. Uhum. E ele percebe ela se sente incomodada, obviamente, né? E larga da mão do cara, ele acha que flagrou alguma coisa. Ela fala: olha só, quando você chegar aqui, a Rona fala, você faça o favor de ter educação e você bater na porta, tá? Porque aqui na nossa casa não é pra você sair entrando, né? E ela se retira da sala. Quando ela sai, o cara entra, ele não se intimida, esse cara é um folgado, esse que entrou, né? Caramba! É muito folgado, ele simplesmente Uhum. entra e começa a conversar. Ai, como ela é bonita, né? A esposa desse senhor aqui, qual é o nome dele mesmo? É o John Warwick, né? É isso? Isso. Como é linda a esposa do senhor John Warwick, não é? Você também acha? Eu vejo que ela chamou a sua atenção, né? E ele se senta ali, fica mexendo no xadrez e tal. E o cara ali soltando ali várias indiretas, né? Que ele está muito interessado. E ele tem imagens dela, ele imagina ela, né? Ela está nos pensamentos dele. E aqui, esse homem que entra, esse cara que é uma espécie de andarilho, faz tudo e vagabundo, ele fica ali soltando várias indiretas, né? Essa conversa vai continuar, porque o Steven Macy, ele basicamente vai chamar esse homem para um bar para conversar, né? Esse homem que sugeriu, né? O que ele quer com isso, né? Para marcar esse encontro. E não à toa, esse cara aí, ele que é o Tommy Robinson, não é? Ele fala assim: você me chamou aqui para conversar para quê, né? Você tá com algumas ideias na cabeça, você acha que essa mulher, ela não deveria estar com esse homem velho. Aí ele começa a contar uma história. E aqui você atente para esse fato, porque é interessante. Ele fala sobre, por exemplo, uma espécie de bicho que fica, que é uma espécie de lacraia que tem nessa região no Bornéu, que ele é muito fininha, quase que invisível, fica suspensa, de alguma maneira ela fica suspensa, e às vezes, por uma infelicidade, ela entra no ouvido das pessoas, na orelha das pessoas. E ele diz que ela se alimenta de cera, ela se alimenta também de algumas coisas ali, de algumas coisas relacionadas a flores, mas ela dentro da orelha da pessoa e da cabeça da pessoa, ela faz estrago. Porque ela entra, claro, vai se alimentar da cera e vai pro cérebro da pessoa, né? Ele tá ali só escutando, né? Já pensou, ele fala, né, pro Macy, se por acaso esse senhor idoso aí, alguém fosse ali pé ante pé no meio da noite e colocasse na orelha dele uma lacraia dessa? É um crime perfeito, né? Ninguém ia descobrir, né? É uma dor excruciante, ele explica que é uma dor excruciante, né? Que a pessoa sofre por alguns dias e é uma dor desesperadora. Ele fala, pode demorar de 2 a 3 semanas o sofrimento. Imagine, né? Isso, né? Imagine isso, gente. A dor, você sentir uma dor excruciante com um inseto dentro da sua cabeça, né? Então, aqui, né, que eu até dei o aviso, porque realmente, só de imaginar, eu tive pânico por isso, sobre isso, relacionado não a lacraia, mas qualquer bicho na minha orelha por muitos anos, né? Não que tivesse entrado, né? Mas eu sempre tive medo disso, muito medo, de verdade. Eu acho que todo mundo tem, né? Mas continuando aqui, ele começa a dar essas indiretas que são praticamente diretas e fala assim, eu tenho uns caras que trabalham, que eu conheço, que podem fazer um trabalho como esse. Só que o Macy se levanta da mesa ofendido e para na porta. O cara vem atrás e fala assim, ué, você parou? Você ficou interessado no que eu te falei? Você gostaria de que eu mandasse alguém fazer esse trabalho, colocar uma lacraia então na orelha desse velho? Vai custar tanto, 100 libras, né? O Macy fala, não tô interessado, não quero ter nada a ver com isso, mas só por curiosidade, quanto vai custar mesmo, se eu for fazer? Isso, exatamente. 100 libras, né? Custaria 100 libras, você nunca ia ser culpado por isso, né? Ele paga, ele dá o dinheiro para esse homem, né? Eu vou parar já pra gente poder falar de questões técnicas e elenco, olha né? só, ele foi lá ter uma conversa sem nenhum, né, uma segunda intenção, não foi lá para conversar sobre assassinato,
Não, ele né? chamou o cara pra conversar, né? Ele, Isso. ele não foi com a cara do cara quando o cara entrou na casa lá do Não queria casal. saber Ele dessa trata o cara bem história, mal, mas tava né? com o dinheiro pronto. Não, e ele trata o cara super mal lá na sala, ele trata mal agora no bar também. Só que ele combinou de se encontrar com o cara, né? Não à toa, depois que eles têm essa discussão, né? Ele aceita o dinheiro, o cara faz questão de falar pra ele, o senhor Macy, o senhor é um cara aí todo educado, né? Um cara que ele usa uma expressão homem de salões, né? Refinado e educado. Você tá me tratando aqui feito um lixo, né? Mas engraçado, né, que você tá pedindo pra mim, você tá aceitando um serviço de uma coisa absolutamente assustadora, né? Ele fala pro cara, né, que o Macy fala pra ele, depois que tiver terminado o serviço, eu nunca mais quero ver você. Ele fala, ok, só que você é um assassino dissimulado igual eu, né? Igualzinho a mim. Exatamente. Você tem esse verniz, né, seu aí de inglês, todo... Exatamente. Então dei uma paradinha aqui nesse momento, porque ficou então combinado que esse cara, o Tommy Robinson, um cara que já é um criminoso, né? Ele foi para esse país aí para poder... tipo assim, na Austrália, né? Para quem conhece um pouco de história, por exemplo, do continente australiano, lá era uma espécie de... Eram plantations, né? Que chamava, né? Que mandavam os criminosos, o pessoal fazia assim, a gente tá precisando... de pessoas para trabalhar numa região, mandavam os criminosos. Aqui, essa história que está sendo contada é como se fosse assim. Então, os criminosos iam para lá, entendeu? Então, esse cara é um criminoso. E vai saber o que ele fez, né? No país. Da entender que eles são ingleses, né? E ele está ali, eles fazem essa sugestão, o cara aceita, e aí? Né? Quem é mais criminoso aí? Será que o cara é cheio de finesse, ignorante, que está tratando o outro feito lixo, ele também... Não vale nada, né? Ele quer matar um homem... mais velho, porque ele tá apaixonado pela mulher dele. E aí, né? Ela está apaixonada por esse homem, né? Ele não tem que se meter nessa relação. Então, é nesse ponto que eu quero deixar aqui, porque o desfecho é terrível, gente. É uma coisa interessante, né? Se o pessoal estivesse perguntando onde é que é Bornéu? Bornéu é uma ilha lá que fica lá no Sudeste Asiático. É a terceira maior ilha do mundo. Ela tem 20 e poucos milhões de habitantes atualmente, né? Não sei quantos tinha, né? No período em que esse episódio teoricamente se passa, né? Só para, né? E ela, enfim, basicamente isso, né? Então vocês ficarem sabendo que onde fica Bornéu. Assim, E assim, é interessante que depende, né, da percepção, né? Principalmente do cara que é estrangeiro, vai para lá normalmente para poder... né, britânicos, né, ingleses, eles se metiam num monte de regiões que não era para eles estarem lá, né? Somente no continente africano, com certeza no asiático também. Então essas pessoas, eles que não tinham que estar lá. A verdade seja dita, aí vão para lá reclamar do clima, né? Porque sim, se é um clima tropical, vai ter muita chuva, né? É que nem algumas regiões aqui do Brasil, né? Então ele vai para lá reclamando da chuva, da solidão, do tédio e porra, né? É um contrato que ele aceitou para ir para esse país, né? E ainda vai ficar de olho na mulher do cara que mora perto dele, né? Ele é um grande safado, né? É verdade. Mas eu vou fazer a conclusão. Pode falar, se quiser, dos atores, Aqui, lembrando que aqui é do Jeannot Suarque de novo, então não vamos falar dele novamente, porque a gente fala muito. Isso, já falamos bastante dele. Aqui ele assina como Jean Suzarque, mas é o Jeannot Suzarque. Eu queria entender isso também, por que ele estava assinando como Jean Suarque? Ele falou, vou experimentar um outro pseudônimo. Eu fiz aqui a numerologia, e aí o numerólogo falou para mim que era para eu usar um mais curto para dar... Tô brincando. Muito bom, não, mas tudo bem, é brincadeira. É que nem o Stephen King escrevendo como... Qual é o nome? Richard Bachman, né? Mas não é o caso aqui, né? Mas a gente sabe que é o mesmo diretor, gente. O roteiro é do Rod Selling e baseado, você já tinha falado, né? Num conto do Oscar Cook. Esse Oscar Cook, só pra gente, ele foi realmente funcionário do governo britânico em Bornéu. Tá vendo? Experiência Quando própria. Ele volta de lá, ele escreve um livro sobre a estada, o tempo que ele passou em Bornéu e sobre Bornéu. E depois, e além disso, ele começa a escrever uma série de contos sobrenaturais usando como pano de fundo Bornéu, né? É o estrangeiro invasor escrevendo contos de horror da região que ele invadiu, né?
vai vendo. Isso. Né? Ele trabalhou lá entre 1911 e 1919, né? O Oscar Cook. Muito bem. Ficou bastante tempo. Teve tempo para escrever também, né, Marcos? No mínimo. A chuva era chuva, muita chuva. Uhum. Bom, como você tinha dito, a gente tem esse cara, esse fulano invejoso e sacripanta, que é o Steven Macy. Ele é vivido por um ator chamado Laurence Harvey. Esse cara, ele é conhecido por duas coisas. Por esse episódio de Galeria do Terror, é uma das coisas que ele é muito lembrado. E, claro, ele também vai ser muito lembrado porque ele está naquele filme, que é um dos filmes mais importantes dos anos 60 nos Estados Unidos. Junto com Psicose, é o thriller mais importante em língua inglesa dos anos 60, um dos mais, que é o The Manchurian Candidate, Sob o Domínio do Mal, o filme do John Frankenheimer, né? Sim. E é interessante que ele lá, a gente já até falou, né? Ele contracena com um ator que a gente falou dele o James Gregory, né? Aham. Né? Esse filme é muito conhecido, né? Esse ator aí, o Harvey, ele faz um dos caras que sofre lavagem cerebral, né? Só que no caso a gente descobre ao longo do filme que os pais dele estão envolvidos, né? O James Gregory é o pai e a Angela Lansbury é a mãe. Eu já falei, é o casal de pais mais desgraçados, um dos mais desgraçados da história do cinema. Então Harvey, né? O Laurence Harvey, ele é muito lembrado por esse papel, principalmente. Uhum. Mas tem alguns outros detalhes na vida dele interessantes. Uma outra coisa que chama a atenção é o fato de que o Tony Scott, o irmão do Ridley Scott, em 2005 ele dirigiu um filme chamado Domino, né? Dominó, a Caçadora de Recompensas. O nome do filme era Domino Harvey. É um filme que não fez muito sucesso, mas era sobre uma modelo da Ford que largava a vida de modelo para ser caçadora de recompensas, um filme com a Keira Knightley. Essa personagem, ela existiu mesmo, a Domino Harvey. Ela era filha do Laurence Harvey, desse ator do episódio. Caramba, né? Isso daí foi uma coisa surpreendente quando eu fiquei sabendo, meu Deus. Uhum. Então é uma coisa curiosa também. Muito bem. Agora, além dessas duas coisas, né? Ele trabalhou em filmes interessantes, né? Tem um filme chamado O Espião de Dois Mundos, que era um filme dirigido pelo Anthony Mann. O Anthony Mann morreu e o Laurence Harvey terminou a direção do filme. Ele era o protagonista do filme também. Olha, que interessante. Né? E aí ele é um cara que ele começa nos anos 40 e no cinema, nos anos 50 e 60, ele faz filmes, por exemplo, de aventura, de crime, de drama. Por exemplo, ele faz Os Bons Morrem Cedo, que é um filme de crime, em que ele contracena com a Gloria Graham. A gente nunca falou dela, ela é um dos maiores nomes aí do filme noir. Né? Ele também, e ele está em filmes de diretores muito famosos. Ele está, por exemplo, no Almas em Leilão, que é um filme do Jack Clayton, o mesmo diretor dos Inocentes, né? Nossa, adoro, sim. A Volta do Parafuso, que ele contracena com a Simone Signoret e tal. Ele está no filme do Álamo, do John Wayne, né? Aquele filme Disque Butterfield 8, com que a Elizabeth Taylor faz um filme famoso sobre prostituição, enfim. Uhum. Também é um filme muito conhecido, né? Sobre o Domínio do Mal, já falamos. Ele tá também no filme do Carol Reed. Carol Reed é o mesmo diretor do Terceiro Homem, aquele famoso filme com Orson Welles. Uhum. Ele tá no filme A Sombra de uma Fraude, em que ele contracena com a Lee Remick e o Alan Bates. Então ele tá em muitos suspenses importantes, em dramas importantes, e ele também na TV, ele fez trocentas séries. Eu vou citar que ele fez, por exemplo, Columbo, Hitchcock Apresenta, Laugh-In, enfim. Ele morre aos 45 anos de idade devido a um câncer de estômago. Caramba, enfim, que jovem que ele faleceu, nossa. Ele acaba tendo uma carreira muito curta. Mais jovem que a gente até, nossa. Sim. Nós temos a Joana Petete, ela vai fazer a Rona Warwick nesse episódio. Já falamos dela. Por que falamos dela? Porque ela está em 4 segmentos de Galeria do Terror, né? Isso. Falamos já. Keep in Touch, We'll Think of Something, Caterpillar
esse agora, né? The House, e na terceira temporada ela participou de The Girl with Hungry Eyes. Se você quiser saber mais coisas da carreira dessa competente atriz, que está viva, inclusive, né? Já até falamos disso. Dá uma olhada nos episódios anteriores que eu citei aqui, que você vai ter notícias sobre ela. Ah, legal. Eu gosto dela. Eu acho que ela aqui nesse episódio, ela traduz essa coisa de uma mulher. Ela sabe, né, transitar muito bem, né, sobre esse negócio. Uma hora ela é uma mulher meio assassina, uma mulher fatal. Aqui ela é uma mulher pudica, né, entendeu? Apaixonada. Eu gosto disso. Eu acho que ela atua muito bem. Não, ela é uma ótima atriz, e ela é uma atriz bastante versátil também. Então, e a gente pode. E detalhe, eu já vou chegar lá, ela tá muito bem nesse papel, muito bem mesmo. Uhum. Mas, enfim, o marido dela, o John Warwick, desculpe, ele é vivido pelo Tom Helmore. Esse papel dele foi o último papel que ele fez. Esse papel aqui em Galeria do Terror. Faleceu depois? Não, na verdade ele se aposentou e ele foi falecer mais de 20 anos depois, se eu não me engano. Eu pensei que ela tinha morrido, falou, é o último papel, morreu. Ele é um cara que ele viveu, ele morreu com acho que 91 anos de idade, mas ele morre em 95, mas 20 anos antes, em 75, ele se aposenta do audiovisual, pelo menos, e o último papel dele é esse papel aqui em Galeria do Terror. Legal, num segmento bom, né? Que bom. Ele é um cara que ele é do cinema, ele começou nos anos 20, e ele fazia muitos filmes de crime, aventura, guerra, comédia romântica. Ele era um tanto quanto coadjuvante, né? Participa de muitos teledramas dos anos 50. Ele chegou a ser o Sombra, aquele personagem num filme da televisão, em 54. Né? Ele tá nos filmes famosos, mas como coadjuvante. Ele é o Gavin Elster, do filme Um Corpo que Cai, do Hitchcock. Esse filme, né, que nem é famoso, né? Sim. Isso. Ele é o amigo ele tá na Máquina do Tempo, né? Do Jorge Paul. Tu tá de brincadeira. O meu filme favorito da vida? Ele é o amigo do cara, né? Ele é um dos amigos, mas ele é o amigo que aparece mais, né? Ele é aquele que aparece no final? Meu Deus, gente! Pelo amor de Deus, vocês não têm noção de como esse filme é bom. Eu já assisti ele sei lá quantas vezes na vida. Eu adoro esse personagem, amigo dele. Ele é muito legal. Ele é o cara barbudinho, então, que é o amigo dele. Que aparece falando com a senhora. Ele saiu e levou 3 livros. Quais livros ele levou? Adoro. Ele também participou de séries como Suspense, Studio One, Impacto, Hitchcock Apresenta e muitas outras. O personagem aí, o Tommy Robinson, que é o pilantrão aí, né, o piscateiro pilantra, ele é vivido por um ator chamado Don Knight. O Don Knight, ele é um cara mais de televisão. Ele fez alguma coisa no cinema, mas ele é um cara mais de TV. E ele tá em séries como Guerra, Sombra e Água Fresca, Viagem ao Fundo do Mar, O Homem da Virgínia, Columbo, A Feiticeira, Tarzan e meio que dezenas de outras séries. Tá? Você ainda não falou, mas vai ter um personagem que é o Doutor. Isso. Você vai citar ainda. Esse doutor é vivido por um cara que nós já falamos dele, o John Williams, que ele tá... Já falamos da carreira dele, e ele tá em Galeria do Terror naquele episódio The Doll. Né? Que é hilário isso da boneca, sim. Certo? É isso. Legal. Então vamos pro desfecho. Vamos pro desfecho que o negócio vai ficar bem feio no desfecho dessa história aqui, né? Vamos lá, deixa eu botar as cenas aqui pra vocês aqui. Então, o que vai acontecer? Eles, né? Depois ele não mostra quantos dias passaram, né? A gente presume que alguns dias. E aí ele tá tomando café da manhã. Lá ele vai lá tomar café da manhã com o casal. Eles estão ali conversando. Ela serve um café pra ele tá sorrindo. E esse personagem aí, que é o cara aí que... É o canalha dessa história, né? O Stephen Macy. Ele começa a sentir uma coceira na orelha. Ele começa a mexer na orelha. E, nossa, sabe? E ele pega um lenço, né? Não sei quem faz isso, pega o guardanapo na mesa, enfia o lenço na orelha, aí ele tira o lenço, tem sangue, né? E ele já na hora, ele liga ponto A com ponto B e fala, eles colocaram alguma coisa na minha orelha.
Eles colocaram alguma coisa na minha orelha. E se desespera, começa a gritar, sai correndo, eles se assustam, né? E daí pra frente já vão ter cenas assim de medo, pânico e sofrimento, né? Como o pessoal fala do podcast, né? Porque ele vai começar a coçar a orelha, ele sai gritando dessa cena desesperado aqui. E a gente depois vai ficar sabendo porque vai ter um personagem, como você falou, que é o personagem do médico, né? Dá a entender que algumas semanas se passaram. E esse cara aí, ele vai ficar confinado numa cama, com as mãos amarradas, né? Porque senão ele ia destroçar a orelha dele, algo assim do jeito. E tem uma hora que o médico tá saindo, né? Que essa aqui é uma cena importante. O médico está saindo ali, balançando a cabeça, de cabeça baixa. E vai encontrar esse cara aí, né? Que é o cara que ele combinou, né? O mediante lá, né? Ele vai falar assim, como é que fulano tá, né? Como é que o Mace está? O senhor acabou de sair de lá, o senhor pode falar pra mim? Aí ele fala assim, olha, ele está bem mal. O médico fala pra ele, tá muito mal, ele tá muito mal. Ele não tem muito tempo de vida, né? Ele tá sentindo dores excruciantes e, como eu disse aqui, eles tiveram que amarrá-lo, né? Pra ele não coçar a orelha ou destroçar, né? A orelha, algo assim do gênero, o rosto. E aí ele vai até a janela, esse personagem aí, que é o cara que ele mandou, né? Colocar essa lacraia na orelha do velho. Acaba não colocando na orelha dele. Ele vai pra lá, o cara tá... Nossa, essa é uma atuação, gente, que tem que chamar atenção pra isso, tá? Esse ator aqui, ele tá absolutamente maravilhoso, o Lawrence Harvey. Que ele dá gritos silenciosos, sabe? Ele faz bocas, as caras e bocas. Ele tá totalmente abatido, obviamente, né? E virando assim, como se tivesse alguma coisa remoendo na cabeça. Você sente a dor dele. É uma coisa que eu não consigo nem imaginar, né? O que é você sentir alguma coisa rastejando no teu cérebro, né? E o cara vai lá na janela e começa a falar, Mace, sou eu aqui, o Tommy Robinson. Mace, eu vim aqui falar contigo, né? Porque eu sei o que você tá passando, né? E o cara lá, né? Chorando, abrindo a boca toda hora. Aí ele fala assim, Mace, eu tenho que te pedir desculpa. Ele fala, não é pra rir, mas assim, eu tenho que te pedir desculpa porque eu mandei os caras fazerem esse trabalho, né? Só que eles colocaram na pessoa errada. Foi uma falha na tradução, ele fala, né? Foi uma falha na tradução. E os caras, em vez de entrar no quarto do casal, porque deve ser tipo próximo ali, né? Acabaram entrando no seu quarto, né? Meio que dá a entender que esse cara ele também tá na mesma casa, né? Algo do gênero, né? É como se ele alugasse, sei lá, um quarto daquela casa, né? Onde o casal reside. Não à toa ele tava tomando café, né? Junto. Não é tipo uma casa separada, assim, talvez um quarto. Então os caras entraram no quarto e colocaram na orelha dele. Ele fala, desculpa mesmo, pô, foi mal aí, saca? Foi mal aí. Foi uma falha aí na tradução, os caras não entenderam e colocaram na sua orelha. E o cara lá, né, Marcos, né? Que cena, né? Ele de boca aberta, ele vira a cabeça, ele né, dá esses gritos silenciosos que a gente até comentou que é uma sacada, né, Marcos? Eles tipo assim, não colocar ele gritando o tempo todo, né? Então você pensa, o médico já desenganou ele. Então a última tomada que tem dessa cena é ele todo amarrado ali naquela cama, sentindo dores excruciantes, né? E aí vai ter uma surpresa aqui nesse final. Você vai ter mais uma cena ali onde o médico conversando com o casal. E eles três ali estão com uma cara assim, né? Ela diz, inclusive, né, a Rona, que ela entendeu o que ele quis fazer, sabe? O crime que ele quis cometer já é sabido, né? De alguma maneira, o próprio cara ali, que é o marido dela, também já sabe que foi uma tentativa de tentar acabar com ele, né? Enquanto eles estão conversando ali de cabeça baixa, uma porta se abre. E esse personagem aí do Mace, surpreendentemente, ele vai sair por essa porta. Eles estavam comentando, né? Não sei como é que ele sobreviveu, né? Como é que ele sobreviveu, né? Então, ele fala assim, a lagarta saiu. Ela entrou por uma orelha, meio que detonou ali e saiu pela outra orelha. E ele sai, quando ele sai, percebe que estão falando sobre ele, ele fala assim, eu sei que vocês estão falando sobre mim, né? Podem continuar a falar, eu quero saber o que vocês estão falando. Ele vem todo agressivo, né? Passivo-agressivo, né? Pode continuar a falar, né? Aí o marido tá ali segurando os braços da esposa
e falando assim, olha só, né? Rona, você quer ir embora? Ela fala, não, eu quero ficar aqui. Aí ele sai, ele segura na escada, né? O Mace fala assim, eu sei que vocês vão chamar a polícia, né? Pra me prender, não é verdade? É isso que vocês estão esperando, né? Esperaram eu levantar da cama pra poder chamar a polícia. Aí eles falam assim, não, eu não quero. A gente não quer chamar a polícia, a gente não vai fazer nada em relação a você. Ele fala assim, então se eu quiser ir embora, eu posso voltar? Eu posso ir embora? Ah, vocês estão me enganando, né? Na verdade, quando eu chegar lá na Inglaterra, a polícia vai estar me esperando, né? Aí eles falam, não, Uhum. nós não temos a menor intenção de que você chegue lá na Inglaterra e precise ser preso, né? Eu acho que pelo que você passou pelo que você passou, eu já acho que a gente já acha que foi punição demais pra você. E ele não tá entendendo, né? Ele fica até meio surpreendido, né, Marcos? Ele fala, como assim, vocês não querem que eu seja preso pelo que eu fiz, né? E aí sim que a gente vai ter aqui uma revelação, né? Porque ele acha que eles estão tentando enganá-lo para prendê-lo de certa maneira. Ele tá todo Isso. agressivo, né? Só que aí o médico fala para ele assim, Mace, eu vou pedir para você sente-se aí, ok? Sente-se aí, que a gente precisa conversar. Aí o médico vai falar assim, inclusive o marido, né, pede pra Rona, fala assim, ó, por favor, amor, você pode sair um pouco que eu preciso falar uma coisa pra ele que é importante. E ela sai assim, meio de cabeça Uhum. baixa, né? E aí que vai vir o grande finale do episódio. Porque o que que acontece? Quando o médico conta pra ele o que que realmente aconteceu, é uma coisa desesperadora. Ele fala assim, olha só, Mace, lagarta, não, a lacraia saiu do outro lado. Só que eu mesmo matei, tá? Essa lacraia, quando ela saiu. Quando eu vi que ela tinha saído, eu matei ela. Só que tem um problema, a gente descobriu que essa lacraia era uma fêmea. Aí ele fala, o quê? Era uma fêmea. E ela colocou ovos na sua cabeça. Aí, rapá, né, Marcos? Aí você vai ter um final tenebroso. Por quê? Porque ele vai ter muitas lacraias na cabeça dele. Não é à toa que as Exatamente. pessoas nem querem chamar a polícia pra prender ele, porque ele tá ferrado, Uhum. entendeu? Se uma fez estrago, imagina quantas ovos pode colocar uma lacraia, não é verdade? Uhum. E, nossa, é um final, gente, é um final que é desesperador, né, gente? Eu não gosto nem de falar assim, só de pensar nisso já me deixa nervosa. Eu falo, meu Deus, caralho, Uhum. que coisa horrível. Essa é mais uma história que ela não é de terror, ela é de horror. E assim, esse episódio, pra mim, né, ele é uma pequena peça de televisão, de audiovisual impecável, perfeita. Se você foi falando das cenas, eu estava me relembrando, quem ainda não assistiu e for assistir, o Janosz Suark, ele estava aqui, realmente, você vê que ele estava com vontade de dirigir esse episódio. Você presta atenção nos enquadramentos que ele escolhe, nos movimentos de câmera que ele faz, tudo é muito cirúrgico. Desde ele centrar nela, né, na Honda, na personagem da Petete no começo, e a câmera ir afastando, sempre que ele enquadra a Honda, né, e o Steven, você vê que ele põe um objeto entre os dois para deixar claro para a gente que só vem dele esse desejo, essa atração, não vem dela. Quando ela está em cena, ele não olha para lado nenhum, mas ele só olha para ela, mesmo quando tem um outro interlocutor. E quando ela sai de cena, ele fica olhando para ela o tempo todo, para onde ela foi, ignorando outras pessoas que estejam na cena. Isso é muito bom, mas isso não é só que o ator é muito bom, ele tá muito bem dirigido, tá todo mundo muito bem dirigido. Tem uma cena muito boa que o marido da Honda fala assim: olha, o jantar tá pronto, você deve estar com fome, né, Macy? Ele olha para ela e fala assim, com a cara meio assim, fala: nossa, eu tô morrendo de fome. Nossa, isso mesmo. Ela depois vira para ele e dá uma descompostura nele e fala para ele assim: ó, você precisa de um banho frio, isso sim.
São ótimos diálogos do Rod Serling, diga-se passagem. O cara tá ali, ó. Rod Serling não, esse aqui é o roteiro do Rod Serling aqui, né? Isso, o primeiro do Rod Serling. Isso. Tem um momento que ele tá no bar ali, né? Conversando com o Robinson, né? O Macy tá lá no bar conversando com o Robinson. Ele joga uma luz. Tá tudo, o rosto dele tá assombrado, tem uma luz só no olho dele, pra gente ver ali a maldade e a ganância que tem naquele olhar, e que a gente às vezes não percebe, porque quando ele tem aquela roupa, tá bem vestido, tem aquele jeito educado. É aquele efeito que tem na família Addams, né? De sempre quando a Mortícia aparece, tem aquela luz nos olhos dela, só nos olhos. Então aqui tem muito disso nesse episódio. Ele realmente, você vê que se esmeraram muito, né, para dar esse clima. Esse negócio quando ele tá com os pensamentos nela e pensamentos vis, talvez de morte contra esse homem mais idoso com o qual ela é casada, aparece para ele, assim, não só os pensamentos que tem as imagens dela, mas sim a maldade, né? A maldade tá ali na cara, ali, né? E eu falei sobre isso, eu não tava tentando lembrar o nome aqui, até pesquisei, qual era o nome desse equipamento, é fonógrafo, né? O episódio, a primeira tomada, assim, no episódio, a primeira coisa que aparece é o tubo do fonógrafo, entendeu? Como se a câmera, ela tá dando close no fonógrafo, naquele tubo, né? Vamos lembrar que o nosso ouvido também né? Ele tem essa espécie, né, de claro, o sistema auditivo é bem complexo, né? Mas é meio que quase que uma brincadeira, né? É um outro objeto, assim, que está emitindo o som, o nosso ouvido não, ao contrário. Isso. Ele escuta o som, né? Mas você tem a primeira tomada como se fosse ali, um aparelho, né? Do qual tá dando aquele zoom out, né? Então é uma metáfora do ouvido. Do ouvido, exatamente, né? Isso que ela tá falando, fonógrafo. Ao mesmo tempo, esse personagem, né, que é o Robinson, que é vivido... Aliás, esse ator Don Knight, ele também tá ótimo. Ele faz essa coisa de um cara que é ladino, que é dissimulado, ao mesmo tempo, você percebe no jeito desleixado dele, que ele também é alcoólatra, porque deixam claro isso. E detalhe, ele se aproxima das pessoas para sussurrar nos ouvidos dela. É como ele também é essa lagarta. É como se ele fosse essa lagarta que vai se introduzir no teu cérebro e vai envenenar teu cérebro. É uma história fáustica, né? Ele tá ali feito um demônio, falando assim: olha só, eu já percebi que você tem interesse por essa mulher, né? E se acontecer alguma coisa com o marido dela, hein? E aí, você vai se dar bem, né? É isso que você quer? Isso. Ele planta uma ideia no teu cérebro igual essa lagarta é plantada para ela ir corroendo você. Você vê como tem metáforas, subtextos, é muito bacana a maneira como esse episódio é construído. Tem uma hora muito boa também, que nos diálogos, né, que ele fala, né, lá no final, quando ele fala pro doutor, né, pra Rhonda e pro marido dela. Eu fiquei 2 semanas no inferno. E ele fala, é pior do que ser esfolado vivo, do que ser queimado vivo. E para mim, ser queimado vivo, ser esfolado, ser torturado, ser enforcado, seria um ato de misericórdia. Que a morte é mais rápida, né? Ele ficou ali agonizando. Isso, e essas falas do que o Serling coloca na boca dele, a gente imagina como é que é essa dor. Quando tem essa cena que você tanto citou, que ele tá gritando, mas o grito não sai, o grito é mudo. É uma agonia tão grande que ele sequer consegue articular o grito. O grito fica então, meio que... Dá até pra gente fazer uma leitura, assim, aqui é freestyle meu, né? De que, porque ele tá no cérebro dele, não tá mais no ouvido, tá no cérebro. E pode ser que essa região que faz a conexão com né, onde você vai emitir o som e o grito, né, seja nesse momento ela esteja meio desativada devido a esse bicho andando na tua cabeça também. É muito bem sacado, assim, é um segmento fantástico. A maquiagem, quando ele tá em sofrimento ali, a maquiagem que colocaram nele, ela é muito bem colocada, ela é realmente de alguém que tá muito doente, que tá há muito tempo junto, óbvio, com a atuação, né, com a máscara de dor e sofrimento absurda que o ator também consegue. Enfim, é um episódio
absolutamente perfeito. Perfeito, assim, Perfeito. é um dos melhores, eu acho. Eu acho que vai entrar no nosso top 10, hein? Já entregando aqui, porque a gente vai fazer uma live do top 10, né? Depois, que esse é o último episódio, né? Então eu acho que vai entrar na... Pode ter possibilidade. A trilha sonora também é boa, é marcante. Olha, muito bom. É muito bom, muito bom. Assistam, por favor, né? Não sei se às vezes as pessoas estão aqui, né? Não assistiram. Tem gente que é assim, né? A pessoa assiste, ouve todos os spoilers, mas não assistiu. E a gente também tem canal no OkRu, né, gente? Né? Pra quem vai lá no nosso site, dá um pulo lá no nosso site. É masmorracine.wordpress.com. O OkRu tem todos os episódios. A gente tem a nossa pasta da qual a gente pede muita ajuda, né? E conversamos, né, sobre seriamente, né, eu tentei, né, explicar seriamente os nossos problemas, né, no último episódio que gravamos, mas se você procurar, você encontra, tá? Você vai lá no OkRu, gente, é uma espécie de Facebook russo. É um vale tudo, tem filme, tem tudo lá, né? E procura lá, Galeria do Terror à Lacraia. Né? Fica a dica, tá? Fica a dica aqui, tá? Ah, eu amei, foi muito bom. E é angustiante, né? Toda a vida, eu tenho muito... não sei o nome desse bicho. Não é centopeia, né? Mas parece que o pessoal chama de piolho de cobra, né? Eu sempre tive pavor desses animais. Porque eles andam, eles rastejam. E às vezes você tá em casa, te juro. Você tá em casa, ele tá na parede. Entendeu? Então, no meu quarto já encontrei, né? Então eu tenho pavor absurdo. Você imagine você tá deitado, dormindo e um bicho entrar na sua orelha. Então eu tenho pavor disso, gente. Né? Quem não tem. Se você gostou dessa história e não tem, né, o pavor, né, o pânico de insetos e bichos desse tipo, ou outro tipo de bicho também perigoso, leia o conto. Que essa história me lembrou um pouco O Travesseiro de Penas, do autor uruguaio Horácio Quiroga. Ah, é? Né? Conta, por quê? Vai ter uma experiência assustadora. Ai, meu Deus. Fala aí, agora eu quero saber. Não, o cara dá um travesseiro de penas de presente para a esposa, né? Só que são penas de uma certa ave, e essa ave tem um parasita, um tipo de pulga. Só que ela é uma pulga que ela começa a sugar teu sangue, ela vai crescendo, até sugar teu sangue e te matar. Ai, meu Deus, que horror, que horror. Medo, né? Horror, desespero. Lembra um pouco o que foi usado naquele episódio que a gente assistiu, lembra? Do milionário em céu lá, que matava as mulheres usando aquele tipo de inseto vampiro, né? Nossa, aquele episódio acaba sendo engraçado, aquela desgraça lá, né? Porque a mina lutando com aquele inseto de borracha lá, aquilo ali acabou ficando engraçado, né? Era pra ser sério. Ah, mas é isso. Vamos então lá pro próximo segmento. Dessa vez você vai comentar um pouquinho, né? Sobre o próximo. O próximo segmento é Menininha Perdida, né? Eu chamo de menininha porque tá fácil de encontrar com esse nome, Menininha Perdida, né? Se vocês procurarem. Certo. O próximo segmento é o Little Girl Lost, né, que é o mesmo nome de um episódio de Além da Imaginação, inclusive, não é? Isso, não confundir, gente, porque tem um episódio de Além da Imaginação que é Little Girl Lost, que a gente sempre comenta, que o pessoal baseia muito Poltergeist, tá? Nesse episódio aqui. Bom, esse episódio, ele vai começar... Nós temos 3 pessoas, um militar, um médico e um terceiro sujeito, que é alguém do governo. Eles estão olhando um vidro que, na verdade, ele dá para uma sala onde está uma quarta pessoa. E eles estão ali falando sobre a situação do cara, que o cara não está bem. E a gente corta para dentro dessa sala que eles estão observando, e lá tem um senhor sentado numa cadeira, e ele está fazendo umas mímicas como se ele estivesse brincando com uma criança. Criança que não está lá, né? E a gente vai intercalando essa cena dele brincando com essa criança invisível, ou criança que ele está imaginando que está ali, enquanto a conversa dos outros 3 homens continua, e eles falam, tanto o militar quanto o médico estão falando pro terceiro cara: olha, a gente precisa desse cara, ele pirou, mas a gente precisa dele, como é que a gente vai fazer? Tem que terminar o projeto, você vai ter que tentar se aproximar dele, vai ter que ser amigo dele para tentar ver se ele consegue pelo menos ficar funcional para a gente continuar o trabalho. E aí o cara fala: bom, tá bom, né?
vou tentar, né? A gente vai cortar para uma outra cena em que agora esse homem que estava na cadeira brincando com a criança invisível está num escritório. Desculpe, na verdade, o cara que vai ter que tentar ser amigo dele tá no escritório, a porta abre, o homem que estava na cadeira brincando com a criança invisível entra no escritório de mãos dadas com a tal criança invisível, né? Mas o cara, já falaram pro cara que tava do escritório, falaram pra ele, ó, você vai ter que ser amigo dele, tentar dar um jeito desse cara ficar melhor pra ele voltar a trabalhar. Não, você tem que fingir que você tá vendo também a menina, né? Você tem que entrar na vibe dele. Que eu tô vendo a menina. Logo que o cara entra, ele fala, oi, Dini. Dini é o nome da menina, né? Nossa, que legal, ela tá tão bonita, tua filha. Tá, não sei o que lá. E o cara, né, vendo que o cara primeiro fica meio assim, né, pô, porque acho que ele tá meio acostumado às pessoas tratarem ele como maluco. Esse cara tá vendo também, pô, que legal e tudo mais. E eles até falam, poxa, será que ela não gostaria de dar um passeio lá no litoral? Tá? Podíamos levar ela pra passear. O cara, pô, podíamos mesmo, né? Legal. Parque de diversões, né, e tal, né? Detalhe, esse cara aí que ficou... Esse cara que tá desequilibrado, ele é um cara importante, né? Um cara que... Ele trabalha pro exército, ele é um doutor e tal, um cara que tá fazendo uma arma... Um cientista, exatamente. Isso. A gente ainda não sabe exatamente qual é o projeto, eles vão falar mais pra frente, você já adiantou, é uma arma, mas a gente sabe que eles estão com pressa, estão precisando que ele termine. Bom, resumindo, eles vão dar um passeio no parque de diversões, mostra ali as cenas do parque e tudo mais. É um local onde eles ficaram num hotel. Corta depois, provavelmente pro quarto do hotel, né, onde tá o pai e a menina, e... entra esse cara do governo que precisa fazer amizade com o cara. Quando ele entra, o cara tá ali com a menina invisível, penteando a menina invisível, né? Essas cenas são muito boas, viu, gente? Dele penteando, porque... Aí o cara fala, né? O cara entra e fala, nossa, ela se divertiu muito no parque de diversões, ela comeu muito algodão doce e tal. Aí ele chega e fala pro cara, eu posso pentear sua filha também? Aí o cara... meio a contragosto, dá o pente pro cara, e o cara também começa a pentear a menina invisível. Nossa, não, que cabelo bonito dela. Cresceu o cabelo, né? Pois é. Como é que ele fala? Desculpa, ele pede, né? O cara primeiro olha assim, né? Com aquela cara de... né? Tipo, né, meio desconfiado, tá me zoando, né? Porque ele, assim, ele tá fazendo esse papel, mas ele meio que sabe... ele deve estar acostumado as pessoas a chamarem ele de maluco, né? Aí ele fala assim, eu posso pentear o cabelo da sua filha? Tá ok, né? Aí ele vai passar a escovinha pra ele, e o cara vai lá, começa a pentear. Aí tem uma hora que ele fala assim, querida, posso pentear? Ele se abaixa, né? Aí ele começa depois a pentear e fala, opa, desculpa, acho que tinha um nó aqui, né? É muito bom, é muito bom. É uma coisa que, assim, é interessante que a gente... ao mesmo tempo engraçado e triste. E essa cena, por sinal, ela vai acabar de um jeito muito curioso, porque o cara tá ali fingindo que penteia o cabelo da filha invisível do outro cara, do cara que tá com problemas psiquiátricos, né? Detalhe, a gente não falou. Ele fica com essa filha imaginária porque, na verdade, ele realmente tinha uma filha, a mãe morreu no parto, e a filha, quando tinha acho que 8 anos, uma coisa assim, 6 anos, eu não lembro agora a idade, ela morreu num acidente recentemente. Ele já se sente culpado, inclusive, do acidente, né? Ele não tem uma lance de culpa também, né? O acidente parece que foi ele teve... Ele não explica, não diz exatamente como foi o acidente, mas ele tem culpa por aquilo, ele se sente culpado. Já teve o baque de perder a esposa e agora perdeu a filha. Mas o que acontece? O cara do governo tá lá penteando a filha imaginária do cara e ele fala, pô, tá na hora dela dormir, posso levá-la pra cama? Ela pediu pra eu contar uma história pra ela. Aí o cara pega, né, a filha imaginária do outro senhor, leva pro quarto, finge que tá pondo ela na cama. Detalhe, ele tá fazendo mímica ali, porque... Isso. O cara precisa acreditar que ele também acredita na menina. Ele não acredita, mas ele tem que... ele fecha... Detalhe, quando ele fecha a porta... Isso que eu ia falar. Quando ele fecha a porta, ele para com a mímica, mas só que aí o cara vai olhar, né? Claro, né?
pô, o cara tá levando minha filha pra dormir, quero ver se ele tá botando ela pra dormir direito. Quando ele percebe que o cara tá olhando, ele volta pra mímica. Ele volta pra mímica, vai lá, Né? tira o lençol Vai da contando a cama. história direitinho, finge que tá segurando na mão da menina e tudo mais. E até a hora que o pai fecha a porta e vai embora. Só que aí, quando o pai fecha a porta e vai embora, tem um momento muito surpreendente. Ele, em vez de desistir da mímica, já o cara não tá olhando, não precisa ficar fingindo. Não. Ele continua contando a história pra menina, começa a se emocionar, ele começa a lembrar das imagens deles com a menina imaginária lá no parque de diversões, e ele começa a chorar. É uma cena muito comovente essa daí, né? Sim. E é a história dos três ursinhos, né? Ele fica com os olhos cheios de lágrima. E vamos lembrar que esse personagem ele é coxo, né? Então ele é um cara que ele também deve ter algum trauma de guerra, né? Uma pessoa que tem uma história também, né? De perda, talvez, né? E eu acho também que esse choro dele tem a ver com algo que vai acontecer mais pra frente. Depois eu vou querer tua opinião também. Essa cena para mim, ela tem várias camadas assim nela. Mas a gente ele pode é entrecortada, né? Você vê que ele tá contando a história, lembrando das cenas do parque, né? Que aparece a roda gigante, aparece e é aí que ele começa a se emocionar, porque para ele é um momento assim que ele tá ali sendo obrigado a enganar esse homem, esse pai, né? Porque o governo, os militares exigem que ele faça isso para que ele continue a trabalhar, né? Os militares, esse cientista. E ele sente que, de certa maneira, ele tá compactuando talvez com uma coisa terrível, né? Isso. E tal. Ele tá enganando um pai que, na verdade, tá em luto, né? Um luto terrível que deixou ele desequilibrado. Isso. Exatamente isso. Ele tá ali pensando, né? Tô alimentando o trauma desse cara, né? E ao mesmo tempo, talvez ele pense assim: caramba, esse cara, é tanto amor que esse cara tem por outro ser que nem tá mais aqui, que ele já perdeu, mas que ele continua amando loucamente, a ponto de imaginar que a menina ainda tá aqui. E eu tô um cara aqui a serviço do governo, fazendo essas coisas desagradáveis, essas coisas imorais, né? Digamos assim. E também a gente vai perceber mais pra frente que o mundo tá ao pé da guerra também, né? Vamos contextualizar então, depois disso daí, vou trazer isso. Talvez esse cara olhou pra isso e falou: poxa, esse mundo nosso tá um mundo tá um mundo desgramado, um mundo paranoico, um mundo sem amor, e esse cara aqui, que ele ainda tem algum tipo de amor nele, eu tô contribuindo pra matar isso daqui a pouco, né? Talvez. Não, ele tá sendo cobrado, né? Os militares estão em cima, né? E aí? Conseguiu fazer esse cara entender que ele tem que voltar a trabalhar? Ele vai estar numa estrada, ele se encontra com um médico, o psiquiatra que estaria do governo que está cuidando, né, desse cientista, e o psiquiatra fala: e aí? Vamos logo, o cara tem que voltar ao trabalho e tudo mais. E a gente precisa que ele, aí que a gente fica sabendo, precisa que ele complete a arma que ele está trabalhando, que ele está desenvolvendo, a gente tem pressa, a situação é complicada e tudo mais. E aí o cara fala: poxa, mas caramba, né, isso é terrível que nós estamos fazendo com ele, e vem cá, e depois? O que vai acontecer com ele? Aí o médico fala assim: não, ele que depois ele vai ser tratado como louco, que vai ser internado. Não importa, né? A gente só quer usar ele. A gente só quer usar ele e nada mais importa. Você tem que fazer seu trabalho e não faça perguntas, né? O médico, o psiquiatra lá do governo, acha conveniente, inclusive, que depois que ele terminar o trabalho, ele volte a ser encarado como louco, seja internado, que aí digamos assim, os segredos militares que ele tem com ele vão ficar presos lá no manicômio junto com ele, se livram dele também. Isso. Eles até devem imaginar que alguém que é psiquiatricamente, psicologicamente instável, é perigoso os segredos ficarem com ele também, né? Não, e eles não acham perigoso. O cara tá fazendo um trabalho desse, né? Desse nível, que depois a gente vai descobrir que tipo de trabalho que é exatamente, né? Mas é trágico, né? E usam esse personagem, pra ele ser alguém que vai enganar outra pessoa, e não importa o que vai acontecer com essa pessoa depois, né? Isso. Mas pra ele, pra esse personagem, pra esse cara do governo que tá tendo que fingir que é amigo do cientista, começa a pesar isso. Ele começa a realmente se importar com o cara e não descer muito bem isso que ele tá fazendo. Ele se afeiçoa, né? A situação, a tragédia da situação. Isso. Mas o plano deles vai começar a ir por água abaixo, porque a gente volta ali para aquela cidadezinha
do litoral, onde eles estão ali passando um tempo, né? Os dois caras e a menina imaginária, e eles vão levar a menina imaginária para jantar, né? Um Num restaurante, né? isso. E aí eles estão lá os dois sentados na mesa e tem a cadeirinha Vazia. onde está sentada a menina imaginária. E eles estão lá conversando, né? Estão lá com ela e tudo mais, está tudo aparentemente mais ou menos bem. Só que tem um problema. Em um determinado momento, chega um cliente do restaurante e fala, e chega na cadeira que está vazia, onde está a menina invisível, e fala: dá licença, eu preciso pegar essa cadeira aqui, ela tá livre, né? Aí o cara, não, senhor, tá livre coisa nenhuma. Pode, peraí, que não. Ele se levanta, né? Ele tá pressa a bater no cara, né? Deixa essa cadeira aí agora. Fala, não tem ninguém sentado, pô. Vocês estão sozinhos, eu quero a cadeira, dá licença. Aí chega o atendente lá, o garçom, e fala pro cara: não, com licença, senhor. Eu arrumo uma outra mesa pro senhor, fica sossegado. Provavelmente o cara já tá sabendo, né? Tem que deixar os dois ali de boa, porque são caras do governo, devem ter avisado pro cara, né? Uhum. Mas... Só que, o que acontece? O cientista, que é o pai dessa menina imaginária, que fica imaginando, né, que ela ainda tá viva, né? Ele se põe a olhar pra cadeira, né? Ele começa a olhar para a cadeira, porque o cara fala também, o cara que tentou puxar a cadeira fala: não tem prato nenhum aqui. A cadeira tá vazia, não tem prato nenhum, não tem ninguém aqui sentado. Talvez inconscientemente caia a ficha do cientista que, na verdade, a filha dele não tá ali. Que a filha dele não tá. E todo esse plano que os caras estavam fazendo vai começar a dar problema, vai começar a ficar complicado. A ilusão eu acho vai que se pode desmontar. até falar tudo, né? O que tu acha, né? Porque, né, não tem muitas cenas lá para além disso, né? Depois dessa questão do restaurante, se quiser falar, pode ir adiante. Ele percebe que o cara tá transtornado, tenta falar pro cara: não, tá tudo bem, não sei o que lá. Ele percebe que o cara não tá bem, mas depois, quando eles estão indo embora, o cara fala: vamos embora daqui então, vamos voltar lá pro laboratório, vamos levar tua filha de volta. Eles entram no carro, teoricamente a menina invisível, imaginária, vai estar no banco de trás e o cientista está dirigindo. Ele começa a dirigir em alta velocidade, fazendo curvas muito... Estão numa estrada que é ao lado do mar, ao lado de um penhasco ali. E você percebe que, na verdade, o cientista quer jogar o carro no penhasco. E o cara já fala: putz, tá com deu ruim aqui, né? Ali, né? E isso, ele desespero, tem né? Porque para ele foi, ele não deveria nem estar dirigindo, né? Para ele acabou, né? Aquele tênue fio, né, da realidade que ele estava inventando foi, né? E eles quase realmente morrem ali naquele momento, né? O cara tira a chave do carro da mão dele quando eles param ali. Isso. Mas ele tá com os discursos também agora, o pai, né? Enlutado, ele fica falando assim: o mundo é terrível, as pessoas são horríveis, né? Isso. Depois que eles conseguem parar o carro, eles voltam lá para a sede do escritório onde eles trabalham, né? E ele tá lá sentado e ele falando, né, que o mundo é cheio de pessoas terríveis, de pessoas que fazem coisas terríveis, e nós estamos fazendo algo também monstruoso e tudo mais, e etc. E tá aquele psiquiatra conversando com esse cara aí, né? Ele tá mais afastado, o cientista, falando dessas coisas, que na verdade ele percebeu que a humanidade é composta de pessoas ruins. Só que o cientista tá conversando com o cara do governo e falando: ele já entregou os cálculos e os caras já terminou o trabalho e os caras já vão fazer os testes. Exatamente, né? Só que aí, na conversa que os dois estão vendo ele falar, que o cientista, né, que a humanidade não presta, que é composta só por pessoas ruins, não tem o que salvar da humanidade. À medida que eles vão conversando sobre os testes, e ele falando: não, essa arma é uma espécie de bomba nuclear, só que a bomba nuclear é 2.0, ela é muito mais poderosa, porque ela é feita com uma fusão de elementos não radioativos. Então ela é uma coisa muito impressionante, ela é uma espécie de bomba atômica que usa elementos que não são radioativos. É um negócio curioso, uma ideia de ficção científica muito doida. E que ela teria uma potência muito maior do que uma bomba nuclear. Isso vindo do país que jogou duas bombas nucleares, né? E ele até fala que essa bomba, esses testes, se não for os cálculos muito precisos, ela pode, inclusive, incendiar e destruir a atmosfera.
Isso é interessante eles citarem isso, porque quando teve o primeiro teste da bomba, que foi quem assistiu o filme Oppenheimer ou conhece a história do Projeto Manhattan, havia a possibilidade teórica da primeira detonação atômica incendiar a atmosfera e destruir o mundo. Sim. Né? O que não impediu os caras de fazerem o teste, óbvio. Né? Pois então, é. eu achei interessante que tem essa referência aqui. Eles estão comentando isso e cai a ficha deles. Peraí. Ele está falando que a humanidade não tem nada que preste, só tem gente ruim, que não vale a pena a humanidade continuar. E se ele tiver dado a conta errada, que vai gerar essa reação que pode destruir a atmosfera? Quando eles estão caindo a ficha e o cara pode ter feito isso, a gente vai cortar para uma cena de uma explosão que vai dar a entender que realmente ele alterou os cálculos para essa detonação destruir o mundo de uma vez, e o mundo vai pelos ares. Nossa, é um final, né, surpreendente, né? É assim, cara, é muito, assim, depressivo, né, o final, né? Esse negócio da imagem vai ficando vermelha, né? Aparece aquela grande bola de fogo e saca, basicamente o cara resolveu acabar com o mundo, entendeu? Ele falou, vocês são monstros, o mundo é feito de pessoas malvadas, né? E enquanto isso, o episódio acaba desta maneira, assim, com esse final tétrico, né? De uma pessoa que tem esse potencial destrutivo, né? O conhecimento do potencial destrutivo, já tá em depressão, já tá enlutado, já não tem mais esperanças. Ele fica falando, você vai se encontrar com a sua mãe de novo. Ele fala pra filha, você vai se encontrar com a sua mãe, todos nós vamos nos reunir, né? Então, quando cai a ficha, cai tarde demais. Ou seja, os caras fizeram um teste, o jeito como ele programou esse teste, era pra acabar com tudo. Né? Então o episódio ele termina dessa maneira, né? Então, olha, vou te falar, eu gostei, eu achei um episódio muito interessante, né? Não, ele é bem interessante mesmo. E se você pegar, assim, você colocar, né, o episódio dentro do contexto da época dele, né? Que tinha muitas questões que estavam acontecendo, né, nos anos 70, né? Tinha questões da briga com Cuba, né? E tal. Questões... Isso. 10 anos antes, em 62, você teve Desculpa, né? Em 62 você teve a crise dos mísseis. Isso. Né? Ali de Cuba. E foi o momento em que chegou no medo máximo da guerra nuclear, da guerra atômica. Exatamente. Né? Você teve depois aí, nos anos 70, você estava tendo mudança de poder na União Soviética. E houve um outro medo depois do que poderia acontecer ali, como é que seriam as relações ali. Depois na era Reagan, voga, você volta a ter um outro pico de medo. Eles estavam assinando até o tratado da não proliferação de armas nucleares, né? Isso. Em 68, isso. A gente tá falando dos anos 70 aqui, né? Mas essa discussão estava em voga, tinha uma questão capitalista também, porque teve vários escândalos, mas teve uma coisa, esse negócio do American Way of Life, por exemplo, né? Eles estavam com problemas seríssimos de esse sonho americano não tava... tipo assim, parece a era Trump agora, né? O pessoal não tem isso mais de você ter dinheiro, tá tudo caro, entendeu? Então, era uma época interessante. Então, terminar uma temporada nesse tom meio fúnebre de o mundo vai acabar, entendeu? Porque justamente os Estados Unidos que jogaram bomba, né? Em Hiroshima e Nagasaki, né? Então, fora os testes nas outras regiões também, né? Então, é muito corajoso no sentido de você tratar sobre um assunto que era uma ferida aberta, né? Ele faz um paralelo muito interessante, né? Sobre essa coisa do medo, né? Da guerra nuclear, do desenvolvimento de armas e, ao mesmo tempo, né? Dessa coisa da humanidade, do lado, digamos assim, podre, né? Do lado da capacidade. Essas pessoas que estão ali, esses caras, o psiquiatra, os outros caras, eles são pessoas desumanizadas. Então, né? A gente você tá na Guerra Fria, a gente precisa vencer o inimigo, que é o comunismo, para preservar o quê? Preservar essa desumanização, essa maneira totalmente
utilitária de ver os outros seres humanos. É isso, né? É um episódio que é muito desesperançoso, porque realmente a humanidade pode acabar em algum momento, mas e que humanidade é essa que vai acabar, né? Na verdade, não são as armas nucleares que vão destruir o mundo, é a falta de humanidade, é a desumanização, é a paranoia, é o ódio. Isso aí, a gente está em 2025 com o governo Trump, né? Trump 2, né? E está acontecendo novamente, né? Esse sonho capitalista está desmoronando, né? E tal, com esse regime deles que é um regime neofascista. Então, é interessantíssimo assistir hoje em dia, em 2025, um episódio como esse, sabe? E na época, estava acontecendo a mesma coisa praticamente, né? Sim. Esse episódio, ele é permeado por um niilismo muito pesado, muito mesmo. E é interessante a gente perceber que nesse momento de crise que nós vivemos, né, o niilismo está de volta, né? Esse tipo de niilismo tá bem de volta. Né? Isso. E é interessante. Esse episódio, talvez, ele voltou a ser muito relevante hoje. Né? Seria legal o pessoal assistir, né, e tentar fazer essa leitura e colocar ele na época dele. Ele é de 72, né? Então, muita coisa acontecia, Nixon e tal. Então, quando a gente estava falando em Além da Imaginação, era interessante que a gente estava falando na época do macartismo, né? Em alguns momentos, né? A gente acaba relacionando alguns episódios a algumas épocas, né? Que você faz o contexto e você consegue analisar o que está passando ali através da mente do Rod Serling. Então, nesse episódio aqui, muito corajoso, eles falam de questões nucleares, né? Coisa que Estados Unidos realmente, apesar de ter assinado o tratado, né? Quem é que não teme, de certa maneira, um idiota, um imbecil, um fascista, um lunático, um homem cruel como Trump, de repente atacar um outro país, né? Exatamente. Apesar do amor que ele tem pela Rússia e pelo Putin hoje em dia, né? Então, mas ele ameaça outros povos, né? Eu tava vendo lá, né? Que só pra gente datar, né, o podcast, da pessoa da Groenlândia, que ele fica falando que vai anexar a Groenlândia. O pessoal já tá fazendo protesto e colocando aí, se mandem daqui, entendeu? Seus gringos do caramba, né, e tal. Então é um discurso de ódio, né, que acaba fazendo... Claro que o fascista, ele trabalha com isso, né? Com excesso de informação, para que esteja sempre nas manchetes, né? É uma maneira, é um método, né? Então ele fala merda, 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 e fica o tempo todo nas manchetes, sendo tudo. O Bolsonaro fazia isso no Brasil e ainda faz de certa maneira hoje em dia, né? Ele fica o tempo todo nas manchetes, então isso aí é uma espécie de manobra, como é que chama isso? De você tirar o foco de uma questão, porque ele não tá fazendo nada. Exemplo, né? Tá uma tragédia lá, uma tragédia, as pessoas estão ferradas lá, né? Não tem programas sociais, não tem porra nenhuma, não tem SUS. Em vez de governar, porque essa gente é diversionista, eu tava tentando lembrar, uma manobra diversionista. Em vez de governar, eles não governam. Governar no sentido técnico, de administrar alguma coisa para manter o que essa coisa tem de bom e melhorar o que não tá bom, né? Eles não fazem isso, eles são incapazes. Eles ficam tentando naturalizar o absurdo o tempo todo, né? Porque eles são a pessoa que é tecnicamente, intelectualmente incapaz e é uma sociopata. Ele vai querer naturalizar o absurdo o tempo todo para poder fazer coisas atrozes e absurdas e as pessoas aceitarem. Além disso, tem o diversionismo. Eu venho com essa tal guerra cultural, né? Que, sim, tem muito fanático que acredita que há uma grande guerra, né, aí, internacional contra ideias que querem destruir as ideias do conservadoras, né, as ideias do cristianismo, os valores quero acabar com a cultura woke, né? Isso. Esses caras tipo Trump, eles pegam essa pauta, porque o Trump, na verdade, é um sujeito que ele pensa em uma única coisa, chama dinheiro e poder. Ele tá nem aí. Ele usa os fanáticos, né, dessa tal guerra cultural como massa de manobra para ele. Ele é um mafioso. Fazia, né? O mafioso está interessado em dinheiro e poder, ele usa os outros. É basicamente isso. Exatamente, né? Usa, descarta, né? Então, assim, voltando até pro episódio, né? Porque a gente, né, obviamente, aqui falamos de política também. A política existe em tudo, gente.
né? Para quem estiver torcendo o nariz, até o fato de você não falar de política é uma maneira de ser político, né? Você está escolhendo, de certa maneira, um lado, né? E aqui a gente nunca vai escolher o lado do fascismo, né? Então, é interessante, né? Então, é mó legal você pegar essas séries clássicas, você tentar colocar em paralelo com o que acontecia na época. Porque acaba refletindo no audiovisual, né? Do que o pessoal estava assistindo. Isso daqui saiu nos televisores da família americana, né? Imagina só o pânico que deve ter gerado, né? Eu lembro quando a gente assistiu aqui no Brasil, demorou um pouco para sair, mas lembra aquele filme The Day After, né? Que tem aquela cena da bomba, né? Tem bomba nuclear, né? É The Day After? Qual que é o nome daquele filme lá? Que é o filme dos anos 80. The Day After. Então, a pessoa entra em pânico, né? Você fala, caramba, né? Então, é interessante. Eu acho um final, no mínimo, curioso, né? No mínimo, curioso. E, cara, vale bem a pena, assim. Você tem... Eu queria até aproveitar para falar, sei que você vai falar dos atores, né? Mas o fato de você ter aqui, nesse momento, aqui, o ator é o William Windom, né? O nome dele, né? Ele é de um dos melhores episódios de Night Gallery, que é Estão Destruindo o Bar de Tim Riley. Ele é lindo o episódio, ele é considerado um dos maiores e melhores episódios de Night Gallery, sabe? Do homem que é um homem frustrado, que passou a vida inteira a trabalhar. Aí quando ele chega na idade madura, ele é descartado, né? Ele não é mais fala sobre questão de trabalho, né? Ele não é mais proveitoso para a empresa, não é interessante ele para a empresa. Ele não é mais aquele jovem que eles podem sugar o sangue dele, que ele vai trabalhar 12 horas por dia. Ele é um cara tem um cara mais jovem ali, ele tem mais energia. Então é muito interessante também esse episódio, que é lá da primeira temporada, sabe? Então vale muito a pena para quem não assistiu. Eles estão destruindo o bar de Tim Riley, é muito bonito. E ele, acho que ele entrega uma atuação... E o que, assim, tanto ele como o outro ator, que se era para ser cômico, essa comicidade ela vai se perdendo. Você pode até achar engraçado no começo, aquele negócio deles fazendo gesto, penteando o cabelo da filha, né? Ele brincando com a filha, fazendo bate-bate, né, com a filha. Mas daqui a pouco, a gente também, que é espectador, a gente também vai ficando triste com isso, né? Porque é a perda e o luto que ele tá sentindo, entendeu? Ele tá no outro mundo, né? Ele tá vendo uma coisa que não existe, Sim. né? Essa criança, ela é uma metáfora também. Ela é o grande amor desse cientista, desse cara, né? É o que restou da família dele depois que a esposa morreu e tá perdido. Virou uma lembrança a qual ele se apega, né? E essa menina é a metáfora da inocência e da capacidade de amar da humanidade. Ela, durante a Guerra Fria, a humanidade ela perdeu a capacidade de amar, a capacidade de entender o outro, é como se essa paranoia tivesse matado na humanidade. Então essa inocência e essa capacidade de amar, que foram corroídas também por essa paranoia da Guerra Fria contínua, essa menina representa também, essa menina perdida representa também perda da inocência, né? Isso, da vida, né? Do futuro, né? Porque as crianças, elas representam o futuro, né? Então, se você não tem mais esperança, né? Não tem países aí como a gente acompanha, China, por exemplo, que tinha a política do filho único na China, né? E não precisa nem falar da tragédia que foi quando os pais resolviam que não deveriam ser meninas a ficarem com eles, que os homens eram mais importantes. O que eles faziam com as bebês, né? Com as meninas que nasceram. Então, hoje em dia é um país que ele está fazendo políticas desesperadas, porque um país onde não nascem crianças é um país fadado a desaparecer. Vai ser um país de pessoas velhas. Então a perda da criança, aquela é uma perda do futuro, da esperança, da inocência, da possibilidade de ter algum futuro. Então, pro pai, se ele já não tem mais né, esse sonho, né, que ele tá falando com a filha, não tem sentido. Vamos acabar com tudo. A natalidade, a taxa de natalidade em quase todo o mundo tá caindo. As pessoas estão exatamente sem esperança. As pessoas estão broxadas, literalmente, porque elas não enxergam o futuro. Não enxergam a esperança de um futuro minimamente melhor. Só pior. Isso. Tudo bem, e detalhe, claro, para quem estiver falando nesse momento, mas só pobre tem filho. Não tem. Vocês estão muito equivocados. A taxa de natalidade tá caindo mais ainda nas camadas
com menos poder aquisitivo, porque aí para essas pessoas, para quem tem menos recursos, o futuro está parecendo mais sombrio ainda. Então as pessoas realmente estão querendo menos ainda pôr filho no mundo. A gente lembra daquele filme, né? Que aqui tem aquele filme que todo mundo gosta de relacionar. Ele tem um tom meio eugenista, né? Que é o Idiocracia, né? Que é um filme engraçado, né? Com Terry Crews e tal. Mas aquela proposta que o filme tem no começo, que só os ignorantes estão tendo filhos, os inteligentes, intelectuais só têm um filho, isso daí também é mentiroso. Então, na verdade, em vários países, em vários mesmo, a taxa da natalidade está diminuindo. Então, chega um ponto que eles vão entender que vai acabar tudo, a mão de obra, entendeu? Fora, né, os países que têm problemas, como países com o desenvolvimento, mas não tem, o pessoal não tem segurança, tem a fuga de cérebros, né? Então, acho que é interessante. É todo um assunto, assim, que é legal você assistir um episódio, que dá para você fazer uma análise, tentar fazer, né? Tentar ler nas entrelinhas o que o episódio está tentando mostrar pra gente, sabe? É interessante, assim. Eu gostei bastante do episódio, né? Sim, certo. Dirigido pelo Timothy Galfas, nós já falamos dele quando falamos do episódio 19 dessa temporada. Deliveries in the Here, Stop Killing Me, etc. Então já falamos um pouco desse diretor. Confira lá que você vai saber informações sobre ele. Uma coisa interessante. No episódio anterior, em que ele participou de Além da Imaginação, você tem os 3 segmentos daquele episódio, não fala qual deles ele dirigiu. Coisa curiosa, você tem que meio que por eliminação. Né? Caramba! Tem um pouco isso no IMDb de Galeria do Terror. Às vezes aparece o nome do cara, mas não fala qual segmento. Né? Ué, né? Até nisso, né? Não fala sério. Coisa. Isso. O episódio é escrito, né, pelo Stanford Whitman. Já falamos também dele. Dê uma olhada no Lindemann Sketch. Que a pesca é da sereia, gente, que a gente já comentou. Certo. É baseado num conto do E.C. Tubbs, né? E.C. Tubbs, ou Gregory Kearney, ou Karl Maddox, ou Alan Guthrie, ou Ed Storm, ou George Holt. Eu tô citando porque esse cara, o E.C. Tubbs, ele é um dos maiores escritores de ficção científica ingleses, só que ele usou 58 pseudônimos ao longo da... Ele escrevia ficção científica, escrevia novelas, escrevia muita história em quadrinhos também. Caramba! É um dos homens mais importantes da ficção científica da Inglaterra. Você que gosta aí, o nosso ouvinte, né, nosso espectador que gosta de ficção científica, provavelmente já ouviu falar dele. Ele escreveu o conto que deu origem a essa história. Né? Falando um pouquinho aqui do elenco, a gente tem, né, o William Wyndon, o professor Putman. Ele é um cara que já falamos da carreira dele quando falamos do episódio do Tom Riller's Bar. They are tearing Tom Riller's Bar apart, né? É que tem um título tão complicado em inglês, Estão Destruindo o Bar de Tim Riley. De Tim Riley, isso. Estão destruindo o bar do Tim Riley. Né? Ele fazia o Randy Lane nesse episódio. Então falamos da carreira dele, citamos que ele está em 2 episódios de Além da Imaginação, Miniature, né, o Miniatura, e os 5 personagens à procura de uma saída. Ele faz o Major. Então Sim. Falamos bastante dele já, quando também falamos ali de Além da Imaginação. Esse cara do governo, né, que vai fazer amizade com o cientista e vai fingir que também está vendo a filha imaginária dele, é vivido por um ator chamado Ed Nelson. O Ed Nelson, ele é cria do Roger Corman. Ele, nos anos 50, ele trabalhava com o Roger Corman, atuando nos filmes dirigidos ou produzidos pelo Roger Corman. Ele também servia de contra-regra, ajudava nos efeitos especiais, servia café. Porque quando você trabalhava com o Roger Corman, sobretudo nos filmes dele mais de guerrilha, todo mundo tinha que fazer um pouco de tudo, né? Enfim, ele tá em filmes do Roger Corman, por exemplo, como Invasion of the Saucer Man, né? Ele tá no Ataque dos Monstros, ele tá no Carnival Rock, ele tá no Homem das Cavernas Adolescente, ele tá no Assassino de Bebês, que é aquele filme com o Jack Nicholson, né?
É, enfim, esses entre vários outros filmes que o Roger Corman ou produziu ou dirigiu, tem o Ed Nelson ali. Além disso, ele também está em filmes, por exemplo, como Aeroporto 75 e A Batalha de Midway. São filmes do diretor Jack Smite, que tem o Charlton Heston como estrela, mas o Ed Nelson tá ali em alguma ponta, em algum, né? Entendi. Ah, legal. Ele também ficou muito conhecido pelo seguinte, ele era o Michael Rossi. Ele era um dos protagonistas daquela novela A Caldeira do Diabo, Peyton Place. Nossa. Famosíssima novela americana, né, que teve... Enfim, ele era um dos protagonistas ao lado do Ryan O'Neal, da Dorothy Malone e da Barbara Perkins. Ah, legal. Então, ele é famoso basicamente pelos filmes do Roger Corman e por ter tido um papel fixo na novela da Caldeira do Diabo. Ah, muito legal. Caldeira do Diabo sempre presente em várias produções que a gente comenta, né? Porque é um monte de ator, né? De Caldeira do Diabo, né? Ah, legal. O doutor, o psiquiatra, ele é vivido por um ator chamado Ivor Francis. Esse Ivor Francis, ele já esteve... Ele lembra do The Phantom Farmhouse, a Fazenda Fantasma? Nossa, episódio do Sanatório Hippie com lobisomem, sei. Ele é o Pierre. Né? Lembra do Pierre? Ele é o Pierre. Cara, a gente adorou o Pierre. Eu adorei o Pierre, porque o cara, é um cara falando e o outro fazendo careta atrás. É maravilhoso, assim. Tu não presta atenção na pessoa, só na careta. É muito bom. Isso. A fazenda lá tinha um cara, uma espécie de zelador, né? Que cuidava também da fazenda e criava ovelha lá, que era o Pierre, e era feito por esse, né? esse ator. Ele é um cara mais de televisão. Ele participou de séries como Agente 86, Sombras da Noite, Novícia Voadora, o piloto do Kolchak, da série do Kolchak, né? Entre outros. E para completar, o Coronel, ele é vivido por um ator chamado John Lasell. Entre outras coisas na vida, ele fez o episódio lá, Back There, do Além da Imaginação. Lembra do cara que volta no tempo? Ele volta na época do Abraham Lincoln. Nossa, esse episódio é outro fiasco. Isso. E esse cara aqui, o John Lasell, ele vai fazer no episódio, ele faz o John Wilkes Booth, que é o ator que assassina o Abraham Lincoln, né? Muito bem. É isso aí. Ah, legal. Então, a gente vai terminar aqui, vamos terminar de maneira... A gente que reclamou de gag o tempo todo, a gente vai terminar aqui, não vai ter cenas dessa vez pra você. E eu vou explicar por quê, tá? Eu vou justificar o que acontece. Deram sumiço nesse segmento, tá? Então, vai depender muito do release que a pessoa tem, porque o que aconteceu? Quando os caras fizeram a impressão lá dos DVDs e tal, acho que até, não sei se agora sai alguma versão de Blu-ray, alguma coletânea, você não encontra, entendeu? Pelo menos nos releases que eu consegui encontrar por aí, que, né, a gente procura pela internet, você não encontra nem no OkRU, que é um grande repositório de tudo que você possa imaginar. Eu encontrei no YouTube, tá? Alguém legendou, mas tá numa qualidade muito terrível, sério mesmo, é impressionante quanto tá ruim a qualidade, mas é tão curtinho, é 5 minutos. A festa, o Banquete das Bruxas, na verdade, né? Que é um episódiozinho de gag. Só o que aconteceu? Como a gente falou no começo aqui do podcast, os caras basicamente falaram assim, eu vou tirar esse episódio aqui da Agnes Moorehead, né? Não somente a Agnes Moorehead, tem uma outra bruxa lá que é a Ruth Buzzi também, eu acho que você vai falar um pouco dela depois. E é muito divertido, é muito absurdo, né? E bem bobinho, como uma maior parte das gags, né? Mas tem uma Agnes Moorehead se rachando o bico aqui, visivelmente se divertindo muito fazendo um segmento de gag. Então aqui, por isso que eu tô explicando, não vai ter cenas, porque não tem como eu reproduzir. Se eu, até a hora que eu editar esse podcast, eu encontrar de alguma maneira, alguém colocou no Vimeo, sei lá, né, em algum outro lugar, eu até tento colocar enquanto eu tô conversando. Mas como ele é muito curtinho, ele é de gag, a gente não quer deixar passar batido, porque pelo que eu entendi, na próxima temporada não tem esse segmento. Então, ele está no Wikipedia, ele está no IMDb, mas não está nos releases, nos Blu-rays e tal. Então, a gente não quer deixar passar batido.
Então aqui a gente vai ter aqui o Banquete das Bruxas, que o roteiro é do Gene Kearney, né? Direção do Gerard Friedman. Aqui nós vamos ter a Agnes Moorehead fazendo a bruxa-chefe, só isso. A Ruth Buzzi como a bruxa faminta, a Fran Ryan como a terceira bruxa e a Alison McKay como a quarta bruxa, né? Então, certo. Aqui, ó, tá até escrito aqui num blog que eu gosto muito de acompanhar, que é do David Ju. Tá aqui, ó. Originalmente exibida no final do episódio da segunda temporada, que apresentava Class of 99. Tava junto com esse segmento. Essa vinheta cômica foi substituída na sua exibição repetida e no DVD da segunda temporada por Satisfaction Granted, que é do Vitor Buono, que é na moralzona, assim, nada contra, mas tá péssimo. Até o Vitor Buono... Um dos piores segmentos. O Vitor Buono fez vários segmentos de gag horrorosos, né? Night Gallery, né? Não sei se na terceira temporada tem um ótimo com ele, porque ele é um ator querido, mas é bem ruinzinho. Bom, vamos lá então. Aqui a gente vai ter uma história, eu vou falar pra vocês. São 3 bruxas ali com um caldeirão numa caverna, né? No local escuro. Uma maquiagem bem forte ali, né? Bem pesada. Estão ali cacarejando. Tá escrito aqui assim, por isso que eu falei cacarejando, né? Estão ali falando ali suas magias, né? E tem uma delas, basicamente, que é interpretada pela Ruth Buzzi, que ela tá desesperada. E elas fazem as magias e falam assim... Aí essa bruxa fala, eu tô com fome! Aí a outra começa, vamos continuar, olho de morcego, pé de galinha, não sei o que, os deuses, os demônios e tá. Aí vem aquele raio, né, do céu e tal. E toda hora, isso acontece várias vezes, a bruxa, mas eu tô com fome, vamos terminar isso, tá com fome. E tal, aí fala, nós estamos esperando a quarta bruxa aqui, entendeu? Tem que ter paciência. E continua, não tem muito o que contar aqui, mas fica assim, uma dinâmica que ela acaba sendo engraçada, gente, né? E pelo menos divertida, porque a gente conhece, quem conhece a história da Agnes Moorehead sabe que é uma grande dama do rádio, né? Do cinema, uma mulher fantástica. E ela tá rachando ali, se divertindo, se acabando. E aí o episódio termina, né? Ela tem várias vezes que essa bruxa aí fala que tá com fome. Quando chega essa quarta bruxa, ela fala, cheguei, desculpa, eu tô atrasada, cheguei. Aí ela abre o pacote ali, vamos lá, irmãs, né? E ela pergunta, ei, quem é que pediu pão de centeio? Aí começa a dar, entendeu? Porque a brincadeira, a dinâmica aqui é que assim, elas... Parecia que elas iam comer o que tava no caldeirão, né? Com essas coisas tenebrosas, essa magia horrorosa. Elas estavam só esperando alguém que foi pegar um sanduba ali na esquina e chegou com sanduíche, peito de peru e tal. E termina assim. São 5 minutinhos, né? Onde você tem a Agnes Moorehead fazendo graça, né? Ela é uma fofa. Eu amava muito essa atriz. Escutem o programa que nós falamos dela no The Twilight Zone, que quando eu descobri a carreira da Agnes Moorehead, eu virei fã, assim. Eu sempre quis fazer uma dramatização, a gente não fez até hoje, sobre Sorry Wrong Number, né? Que é um grande sucesso da Agnes Moorehead nas rádios, né? Virou um filme depois, mas ela tem uma interpretação fantástica, ela teve que reprisar, né, Marcos? Muitas vezes essa história, né? Ela era visceral, sabe? Então, as pessoas conhecem a Agnes Moorehead, essa atriz, porque ela fazia Endora, da feiticeira, né? Mas ela era fantástica mesmo, assim. Então, é assim que termina aqui, né? O que tu achou, né? É bobinho, mas pelo menos a gente vê a Agnes Moorehead, né? Isso. Sim, é bobinho, mas é engraçadinho, é divertido. Podia ser pior. Podia ser muito pior, na verdade. Podia ser o do Vitor Buono, Satisfação Garantida. Esse episódio ele não tem nada de ofensivo. É divertido, tem uma maquiagem interessante, é uma piadinha inofensiva, mas... E você percebe que a Agnes Moorehead está se divertindo demais, a gente acaba se divertindo junto com ela. É verdade. Aquela coisa delas falando... os componentes ali da poção mágica, que a gente acha que elas estão fazendo, né, algo, porque elas estão falando aqueles negócios, né, típico de coisa de bruxa, né, sei lá, olho seco de cabra, rabo de gato cortado à meia-noite, essas coisas assim, né,
saliva de sapo, essas coisas todas. A gente pensa que elas estão fazendo uma parada para elas comerem, né? Que é uma coisa mó como uma delas fica sinistra. falando que tá morrendo de fome, como se ela tivesse com pressa para terminar a poção para elas comerem, a gente acha que elas estão fazendo aquilo para elas comerem, né? E a Agnes Moorehead, ela é que vai falando os ingredientes pavorosos que estão naquele caldeirão. Que elas vão colocando. Isso é divertido. Não tem como. É engraçado. Nosso perdão final, aqui para uma gag é ter Agnes Moorehead, basicamente. Isso. E no final, quando a gente descobre que elas, na verdade, elas estão fazendo a poção, mas não vão comer, porque a quarta bruxa que saiu para buscar sanduíche para elas. Tá demorando pra caramba. E é um sanduíche que é tipo pão com alface. É um sanduíche ainda meio bem light. Tudo comidinha gostosa, assim, né? E é engraçado, gente. É divertidinho, assim, né? Saudade da Agnes Moorehead e quem sabe, né? Um dia eu ainda quero que a gente faça, assim, uma coletânea de especiais, né? E tal, assim, pegando, assim, os grandes filmes de certas atrizes, né? Pra gente poder falar, porque tem várias, né? Que a gente gosta muito, a gente já assistiu muita coisa. Mas é Agnes isso. Agnes Moorehead... O pessoal sabe muito bem que a Endora da feiticeira, né? Que ela era a mãe da feiticeira, a sogra da história, né? E inesquecível. Mas ela tá em filmes como Soberba, Cidadão Kane, Com a Maldade na Alma. Ela tá em muitos filmes importantes. Ela tá em dezenas de episódios de séries. Uhum. E ela também foi uma grande dama do rádio, sobretudo das dramatizações de histórias de crime. Isso. Rádio. Ela é um grande sucesso. Ela também é uma pessoa de teatro da Broadway. Bem lembrado também. Da era de ouro de Hollywood, né? Agnes Moorehead, né? Isso. Não, e são famosas as fotos dela interpretando na rádio. Eu vou botar pra vocês aqui. Porque ela entregava a alma dela ali, cara. Ela incorporava alguma coisa e ela tinha fotos assim, sabe? Era uma coisa forte. Você via que não era assim, ai, tô com preguiça de falar. Não, era o ser humano ali visceral, né? Atuando ali na rádio. É impressionante. Isso. Sorry, Wrong Number, ela teve que repetir 8, 9 vezes. Essas programas, na época da Agnes Moorehead, eram feitos ao vivo. Isso. E quando as pessoas gostavam, tinha que chamar a atriz para ela fazer de novo, no outro dia. Imagina, né? Mas é muito legal, muito legal. Aqui no Brasil também teve um pouco disso, né? A gente fez um programa sobre isso, sim. Exato. Não, depois eles gravaram depois eles conseguiram fazer a gravação do programa e reprisaram também mais trocentas mil vezes a gravação. Se você escuta, entende inglês, né? Tem no YouTube muito fácil isso daí. Várias versões. Enfim, uma grande atriz, estrela do rádio, do teatro, do cinema e da TV, né? Fantástica. Morreu coitada, né? Devido até umas gravações que foram numa região que tava com... A gente tá falando de efeito de bombas nucleares, né? E de certa maneira foi isso que aconteceu, né? Com a Agnes Moorehead, né? Ela tava gravando um filme, tava numa região que tava... Não sei se tava... Em algum... Era próximo de algum local de testes nucleares, né? Tu recorda? E exatamente, ela acabou tendo uma... No audiovisual, ela teve uma carreira de pouco mais de 30 anos, sabia? Ah, é? Porque aos 74 anos ela acaba morrendo devido a um câncer que provavelmente tem a ver com o fato dela ter sido uma das pessoas que participou do filme The Conqueror, aquele filme em que o John Wayne ele faz o papel do Gengis Khan. É um filme do Gengis Khan com o John Wayne, né? Na época ele foi muito polêmico, primeiro por o fato de botarem o John Wayne para fazer o Gengis Khan. Né? Meu Deus. E porque também o filme teve gravações num deserto, né? No deserto onde tinham sido feitos testes nucleares. Exatamente. E aí, né? Boa parte das pessoas que participou do filme, tanto dos atores quanto da equipe técnica, acabou sendo contaminado pela radiação e desenvolveram câncer e muitos deles tiveram morte prematura. Né? O próprio John Wayne, né? Diga-se de passagem, a gente sabe que ele acabou falecendo por conta. Você vê como é que é, né? Tipo aconteceu com o Stalker, né? E tal também, né?
No caso do Tarkov, do Stalker, foi porque eles foram contaminados por agentes patogênicos químicos, né? Mas no caso aí, infelizmente, da Agnes Moorehead, foi por conta de exposição à radiação, né? Verdade, né? Mas é isso, né? Então, né, você quer falar um pouquinho? A gente falou um pouco da Agnes Moorehead, né? E quando a gente falou quando a gente falou do The Invaders, a gente falou sobre a carreira da Agnes Moorehead. Então, recomendo fortemente que você escute esse podcast sobre a imaginação que nós fizemos. Mas se você quiser falar alguma coisa mais sobre as outras atrizes, que é tão curtinho, né? O segmento, mas se quiser falar alguma coisinha. Sim, como você falou, né? Tem a Ruth Buzzi, que ela vai fazer aqui, né? A A bruxa bruxa que tá faminta. com fome. Tô com né? fome! Isso. E a Ruth Buzzi, ela é uma atriz que mais de televisão. Ela fazia muita dublagem, viu? Ela dublou, por exemplo, desenhos animados como, por exemplo, os Ursinhos Bernstein. Você vai falar, eu não assisti os Ursinhos Bernstein, porque não passou na televisão no Brasil. Mas saiba que sim. Ela fez dublagem, por exemplo, em filme de longa do Scooby-Doo, não desse último, agora dos longas-metragens do Scooby-Doo antigos, né? Sim. E, enfim. Mas ela trabalhava, fazia pontas na televisão e também fazia. Ela foi uma das narradoras do desenho também da Pantera Cor-de-Rosa, viu? Olha, que legal, que legal. Enfim, trabalhou ali bastante também com narração. Você tem também a bruxa que é a Fran Ryan, né? Uma das outras bruxas. Ela também ela trabalhou em filmes e séries. Ela tem ela faz uma senhora no filme O Cavaleiro Solitário do Clint Eastwood, um faroeste famoso dele. Talvez seja o filme mais famoso que ela participou. Ela também está no filme. Ela faz a Mrs. Samuel no Cavalgada dos Proscritos, desculpa. Essa palavra proscritos, volta e meia ela me pega. Proscritos, aquele filme do Walter Hill, né? Que é com o David Carradine e o Stacy Keach. Ela participou de alguns faroestes, né? Essa atriz. E só falta eu falar rapidinho da Quarta Bruxa. É a que chega com sandubas? É a que chega com sandubas, né? Que ela é uma atriz chamada Alison McKay, e ela participou recentemente do Ghostbusters Apocalipse de Gelo, por exemplo. Olha, deve estar bem velhinha, né? Aqui, na verdade, provavelmente sim, não fala a data de nascimento dela, mas ela certamente, né, você imagine, ela devia ser jovem, porque na verdade essas atrizes que aparecem como as bruxas nesse episódio, elas são maquiadas para parecerem mais velhas. Elas nem eram realmente velhas nessa época. Verdade. Provavelmente, né? E tal. Mas ela também, por exemplo, ela faz a Miss Hobbs no Red Dead Redemption, videogame. Ela trabalha para a indústria também. Ela faz muita dublagem. Ela trabalha para a indústria de games também, entre outras coisas. Trabalha na TV. Ela faz coadjuvante em séries de TV também. Enfim. Legal. Muito legal. São basicamente atrizes que fazem papéis coadjuvantes em séries ou dublagem também. O grande nome aí é da Agnes Moorehead mesmo, né? Ah, sim. Grande estrela mesmo é a Agnes Moorehead. Os caras pegarem, desperdiçarem uma Agnes Moorehead é osso, né? 2 vezes, né? 2 vezes, porque tem aquele Certas Sombras na Parede, que ela aparece na primeira temporada, que quando eu vi o nome dela, eu falei, caraca, vai ter um episódio com a Agnes Moorehead. Ela aparece muito pouco no episódio, muito pouco, né? Que ela faz uma mulher que ela tá meio assim, prestes a morrer, né? E a família... Isso, E a família tá desejando a morte dela para poder vender os bens todos, vender a casa, vender tudo. Só que a sombra dela fica presa na parede, né? Então eles têm que conviver com aquela sombra, né? Que é como se ela estivesse presente ainda, né? Não é que seja um episódio ruim, mas você fica assim... Sério que você chamou a Agnes Moorehead pra aparecer pra quê? 5 minutos no episódio? Né? Isso, se você tem a Agnes Moorehead, pra que colocá-la num episódio que ela praticamente entra, fala 2, 3 coisas, morre e o resto é só a sombra dela, né? Ponha uma atriz como essa num episódio que ela vai ter tempo de tela e tempo para poder, né? Até para desenvolver a história. Apesar que, Angélica, também tem uma justificativa talvez para isso, de certa maneira, né? Que eu creio, né? Que talvez ela já estivesse doente, né?
Ah, é? Pela época que estava 75. acontecendo isso? Em 70... Bom, o primeiro foi em 71, né? Porque demorou, fizeram um piloto, aí demorou para sair, continuar os episódios, autorizarem e tal, né? Não, bom, não sei, de qualquer É maneira. verdade, em 71 que esse episódio foi ao ar, mas talvez ela já É, tivesse já, né? pois é, pois é. Mas é isso. Então a gente vai chegando ao final, né, de mais uma temporada que não foi fácil, tá? Da gente, né, conseguir fazer, né? Nossas gravações a gente trabalha, né? Porque acompanha aqui a nossa vida que a gente trabalha, a gente faz o nosso tempo livre, edição, toda a produção que o site precisa, a gente faz isso no nosso tempo livre. E eu tô fazendo faculdade, inclusive, né? Nesse ano, né? Calhou. Então foi um pouquinho até mais difícil de ter tempo para poder fazer. Mas a gente vem chegando aqui no final de uma temporada que a gente vai conversar mais sobre ela quando a gente for fazer a live. E a gente vai fazer um apanhado, né? Se você está acompanhando assim, semanalmente nossos 2 podcasts que saem por semana, você já sabe mais ou menos o que a gente tem pensado, o que a gente acha disso ou daquilo. Mas a gente vai fazer um top 10, tá? A gente vai marcar uma live aqui, vai ficar aqui no nosso canal, né? Tá? A gente vai transmitir aqui pelo YouTube. Mas vamos fazer um top 10 aqui, explicar, né? Por que a gente achou legal, vamos recordar os episódios que pra gente são mais memoráveis, né? Falar de coisas ruins, a gente pode até falar, o das gags, eu acho até que é besteira a gente, porque a gente não gostou na maior parte delas, né? Mesmo assim, então, mas a gente vai comentar os episódios favoritos, então fica aqui então um convite para você que tá chegando com a gente aqui no final dessa segunda temporada de Galeria do Terror, para ficar atento aqui no nosso canal, se inscrever no canal, tá? Apertar aí a notificações para não perder nada, que a gente vai fazer essa live aí, tá? Claro, não vamos demorar muito para fazer, mas vamos ficar de olho aqui para poder marcar, mas eu deixo avisado, ficar programado, vocês vão poder saber, né, Marcos? Mas é isso, né? É bom poder falar. Olha, pra gente, como eu falei no episódio anterior, é um prazer sempre poder falar do Rod Serling, né? Porque nós somos encantados, mesmo ele não estando aqui, ele, apesar de estar presente, como a gente falou aqui, às vezes como roteirista de algum episódio, ele faz os roteiros adaptados de contos, né? Então dá pra gente falar ainda que tem a presença dele, se não como showrunner, como produtor, pelo menos como alguém que está colaborando ali, né? E tentando trazer um conteúdo. E por mais que os produtores na época falassem que não queriam nada cerebral, né? Isso que eles falavam, não queremos nada cerebral. Queremos só coisa divertida e tal. Terminou com uma bomba atômica. Então, Literalmente, né? Literalmente, né? Então, vai ser interessante poder fazer esse top 10, tá? Então, como a gente fez, né? Se você quiser, aliás, fica aqui o convite novamente para você acompanhar os nossos episódios sobre Além da Imaginação, porque nós falamos dos 156 episódios, gente. Falamos não somente sobre eles, como a gente falou da série do Jordan Peele. A gente falou, né? E a gente tem programado no nosso futuro, se tudo der certo, se vocês colaborarem, como eu pedi, né? Nos apoiando, sim, financeiramente, porque é importante, é a única maneira da gente conseguir. Para a gente poder continuar, né, manter o nosso trabalho, a ter equipamento, a ter condições, a gente precisa do seu apoio, né? Então a gente tem intenção de futuramente, né? Quem sabe, quando terminar a Galeria do Terror, falar sobre a série de 85, que muita gente adora, né? Que tem muitos episódios que são derivados de Além da Imaginação, mas são divertidos. Tem uns que são até superiores, né? Tá? Inclusive na nossa pasta, que a gente pede apoio também para poder manter essa pasta no OneDrive, né? A nossa pasta não tem ainda, mas eu tenho intenção de colocar os episódios. Então, se você gosta muito de Além da Imaginação, seja da série clássica, seja da série dos anos 80, seja de Galeria do Terror, você precisa nos apoiar, porque a gente precisa do seu apoio para poder manter essa pasta com os episódios legendados, em qualidade. Então, nos ajude, tá? O nosso apoio, como eu falo sempre, a gente tem apoio no Apoia-se, tá? Que é uma maneira que a gente recomenda que as pessoas ajudem doando lá 10, 15, 20 reais, o que puder, que é uma ajuda recorrente, ele é mensal, né? Mesmo o nosso projeto aqui acabando nesse momento, a gente continua fazendo pesquisa cinematográfica, gravando umas Morra Classic, falando de assuntos. A gente tem umas pautas maravilhosas que a gente quer ainda trazer esse ano, né? Ainda estamos agora aqui no final de março, né? Mas nós temos ideias interessantes de coisas para trazer, de debates. Então,
você não vai ficar só nessa parte aqui do Rod Selling, você vai conhecer muito mais sobre cinema. A nossa equipe é uma equipe maravilhosa, que todo mundo faz tudo de coração, gente, né? Aqui ninguém tá ganhando nada com isso, né? O Douglas Freak, do Podcast, o Felipe Pereira e tal. Às vezes até o Rubens, né, do canal Ler Vicia, ele grava conosco também. Então, gente, né, vamos colaborar com podcasts que não estão no hype, como é que eu posso dizer, né? Que não estão ali super patrocinados, canal com 1 milhão de inscritos e tal. Ajude a gente a poder continuar fazendo, se você gosta, né? E eu sei que vocês gostam, porque a gente acompanha os índices, né? Ajudem a gente, tá? Pode ser pelo Apoia-se, o link tá aqui na descrição, é só você abrir, colocar em mais, né? Que você vai ver a descrição do episódio, links, etc. E tem o nosso Pix também, tá? Que a gente também recomenda que se você apoia por Pix, você coloque também como Pix recorrente, né? Tem como colocar, né? Você, vamos supor assim, você quer doar R$20, né? Você coloca sempre o nosso e-mail, tá? Que é apoio@gmail.com e coloca para ser recorrente. E tal dia do mês, sempre você vai doar e a gente vai receber sua doação. Vai entrar em contato com você, ou você manda um e-mail pra gente, tá? É contato.cinemasmorra@gmail.com. E a gente manda o link da pasta também, a gente mantém contato, a gente vai agregando conteúdo numa época que, penso eu aqui no YouTube, que às vezes tem muita gente falando da mesma coisa, a gente tá trazendo coisa antiga, coisa interessante, o Marcos pesquisa pra caramba, então acaba sendo um assunto legal, assim, pra gente poder fazer daqui uma comunidade de pessoas que gostam do trabalho do Rod Selling, que gostam de cinema alternativo, que a gente chama de cinema alternativo, né? Que é um cinema meio, às vezes, correndo ali pelas beiradas, que o pessoal não comenta muito. A gente fala de clássicos também, a gente tem um projeto muito legal falando de clássicos. Então, colabore com a gente, você é sempre muito bem-vindo aqui. E mais do que isso, você é bem-vindo a também compartilhar o nosso conteúdo para que mais pessoas conheçam, tá certo? Então, finalizando aqui, eu posso deixar para vocês apenas um abraço muito apertado, desejos de um ótimo final de semana, né? E a gente vem se falando aí. Siga a gente nas redes sociais, inscreva-se aqui no canal do YouTube e a gente se encontra logo mais. Fiquem bem. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.